Vamos iniciar a gravação aqui, um cristão contra 20 macumbeiro. Bora ver o que tá aqui, nós vamos reagir isso aqui, nós vamos pegar muitos ensinamentos sobre isso aqui. Vou soltar aqui. Ó, bora lá. Educador físico, sou cristão e hoje estou aqui no canal Clone para debater contra 20 macumbeiros. E a minha primeira afirmação é: a Bíblia é a palavra de Deus. Meu nome é Mestre Felps, sou natural do Rio Grande do Sul, mestre de Quimbanda, também faço parte da cultura da defesa da não hipocrisia religiosa pregada dentro das culturas cristãs do Brasil. Felps, prazer. Prazer, Israel. Tudo bem, Israel? Tranquilo. Na sua afirmação, você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Por qual editora? Bom, a Bíblia é um livro. Semanticamente, Bíblia vem de biblioteca. Biblioteca são vários livros, né? O Primeiro Testamento, conhecido por alguns como Antigo Testamento, tem 39 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros e foram escritos por mais de 40 autores. Em 3 continentes diferentes, as escritas, algumas epístolas pastorais, alguns pergaminhos, Isaías, Jeremias, e eu acredito que ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque escrita em ambientes diferentes, onde a cosmovisão muda, a cultura muda, nós vamos ver profecias que se cumprem, que se cumpriram em algumas, nós acreditamos como cristão que vai se cumprir ainda, e elas ornam muito, combinam muito. Qual versículo da Bíblia está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, o próprio Jesus, em João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, né, do original grego a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então Jesus, apresentado na Bíblia, se intitula como a palavra e ele, em alguns... Mas então a Bíblia é Jesus? Então, ele é a palavra. Em alguns momentos, Jesus, ele cita a palavra, ele se denomina como a palavra, ele se utiliza da palavra, dos Mas versículos isso é bíblicos. de forma figurada. Cita um exemplo que você acha que é de forma figurada. Os exemplos que tu traz são sentidos figurados da palavra de Deus, traduzida sob o poder do verbo da criação de Deus e Jesus, correto? Então, depende. Em algumas situações, quando você vai na crítica textual, que é uma matéria que nós estudamos em teologia, você vai ver várias visões. O Apocalipse, por exemplo, a escatologia, o estudo dos últimos dias, tem linhas que são mais alegóricas, linhas que são mais literais, por exemplo, pré-milenista. Mas dentro da teologia, o primeiro degrau não é que a palavra ou o contexto divino não seja imutável? Não entendi onde você quer chegar. A palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Tu está trazendo o sentido configurado e até mesmo alegórico para transcender sobre a sua explicação do que pode ser, e até agora tu não respondeu, se realmente existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe, bom, primeiro eu respondi que Jesus fala que ele é a palavra. Uma vez que ele diz que ele é a palavra, e ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, e uma vez que a própria Bíblia diz que Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, diz que recebeu do próprio Deus, e os outros... Uma coisa aqui que, por exemplo, o pastor acabou de responder e ele pergunta de novo, né? Jesus é a palavra. Então, se tem, eu deixo na geladeira. Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu deixo ali, meu filho, não trisca nesse livro que tá na coisa. Deixa escrito aí, quando ele chegar da escola, não trisca nesse livro que tá na mesa. Tá, beleza. É a mesma coisa. Deus está ou não está. A minha palavra vai ser a mesma. Então, a palavra de Deus, né? João primeiro já fala que ele é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando direto com a pessoa, né? Oração é a gente, né, falar com Deus, mas a Bíblia é Deus falar com a gente. E vários versículos. Então ele faz a mesma pergunta, né? Fica ali debatendo a mesma pergunta, sendo que se eu não me engano, é o Rafael já respondeu, né? outros versículos, principalmente no Novo Testamento, diz que aquilo que está escrito, a doutrina dos apóstolos está escrita em Atos, escritor que é Lucas, é inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo é esse que nós acreditamos que é Deus, a doutrina da Trindade. Concatenando tudo isso, a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Para os cristãos, né? Ou seja, é óbvio. A Bíblia não é a palavra de Deus para o ateu, para outras religiões que não acreditam na Bíblia. Perfeito. Dentro desse contexto, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é perfeito? Defina a perfeição. Perfeição é aquilo que é imutável. Aquilo que não se corrige é aquilo que não se muda. Perfeição, na verdade, não seria isso, mas eu entendi. Sim, Deus ele é imutável. E a palavra de Deus? A palavra de Deus, em que sentido você fala que é imutável? Ela tem várias contradições e cada editora, por exemplo, para a Igreja Católica existe uma Bíblia, para o catolicismo existe uma Bíblia, né? Sim, 72 livros. Então, para o povo judaico existe o Torá. Qual que é a verdadeira palavra de Deus? Então, aí você entra numa discussão que é a que nós estamos aqui, religiosa. Para o cristão, o protestante, eu sou protestante, são 66 livros. Existem alguns concílios que teve esse debate para ver o que era canônico, o que era inspirado, tirando os livros que se contradiziam. Então, peraí, Deus ele é tão perfeito, tão bom, tão grandioso, que ele precisou de um concílio para haver votação, para saber o que era divino e o que não era. É que assim, você está falando que ele precisou. Não, você acaba de afirmar que existe um concílio que definiu esses livros como sagrados, correto? Tá bom, a sua religião acredita em algum livro? Não. Não tem tradição nenhuma? Não. Então, o que você é ateu? Tradição oral. A oralidade... Não, mas o cristianismo é continuidade do judaísmo que tem a tradição oral também. Aqui há um ponto que ele está falando, né? Que nós tem 66, o protestante ele ali de
era 66, né? Antes de 1500, depois acrescentados os livros, né? E teve os protestantes, ficou com 66, e sendo que esses livros também tem na católica, né? Mas uma das coisas que tem é que os livros 66, ele tudo tem concordância com todos os livros, não diverge de um do outro. E outros livros que não foram inspirados por Deus, eles têm coisas que os outros livros não apoiam, né? Foi muitos livros, aí tá falando, não foi inspirado por Deus, porque muitos homens de Deus escreveram isso. E esses homens de Deus, eles não discordam de um do outro. Então é tudo a mesmo, né? É como se tivesse, né? Várias religiões, um fala de um jeito, outro fala de outro. Não, os livros da Bíblia escritos por o próprio Deus que entregou para homens ungidos de Deus, eles têm que ter a mesma concordância. E outros livros não têm a mesma concordância. Então ficou aí no concílio decidido isso. Os livros que tivessem nenhuma concordância com o outro não podiam entrar no cano. Então fica aí, né, para pessoas aprender, porque tem alguns livros a mais em outros, sendo que tem esses mesmos livros tem na Bíblia Católica também, né? Quando ele está aí meio interrogando aí, né, caçando alguma coisa aí de errado. Bora continuar aqui. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, continuar. Traduziu, quer dizer, Paulo nem traduziu, Paulo narra isso segundo Marcos, segundo Mateus, segundo, ou seja, aquilo que foi contado 90, 100 anos depois. Paulo, ele escreve metade do Novo Testamento. De fato, ele não traduz, né? Não, como eu corrigi aqui, ele não traduz. Ele escreve cartas 90 anos pós Jesus Segundo a Cristo. tradição oral. Qual que é o problema? A sua religião também não tem a Então, tradição mas oral? a minha tradição oral, ela é familiar. Ela não é ditada por uma região que está distante do Se continente você latino-americano. provar que a minha religião ditou algo, eu mudo agora, sem Mas problema. a tua religião, ela não ditou a tua Bíblia? Não. Quem escreveu a tua Bíblia? A Bíblia é presbiteriana, correto? Eu sou presbiteriano. Tá. A Bíblia presbiteriana cabe dentro da Igreja A Católica? Bíblia protestante, ela cabe na Batista, na Assembleia. Nós temos discordâncias, assim como aqui tem discordâncias. A Umbanda não pensa igual ao Candomblé, não pensa igual as outras religiões, porém algumas coisas vocês pensam igual. É a mesma coisa Mas do fica protestantismo. comprovado, Israel, que por mais que tente aqui, de alguma forma, fazer malabarismo... Mas eu não tentei nada, eu tô te respondendo. Não, tentando, porque, na verdade, Por mais quê? uma vez, eu te refuto na própria ideia Vamos lá. que tu traz, que a Bíblia é a palavra de Deus. Te fiz duas perguntas e você não A respondeu. Bíblia, Esqueci seu nome. Phelps, a palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Me mostra onde ela mudou. Mas como que não, se ela tem incoerência e renância da Bíblia quando Lucas e Mateus? Então, é assim, ó. A inerrância, se eu contar, ela se é eu concordância ou então, inerrância? isso, na verdade, é uma prova que ela é a palavra de Deus. Por exemplo, Por quê? se eu for contar pra alguém, narrar pra alguém o que aconteceu nesse debate e você for narrar, nós dois estávamos aqui. Tudo que você vai falar é verdade e o que eu vou falar é verdade, só que vai ser contado de maneira diferente. Paulo não Isso é estava, crítica Israel. textual. Mas Paulo não estava. Mas qual que é o problema? Você estava onde? Gente, isso aqui é uma coisa importante. Tem gente que pega a mesma história está contada em alguns livros, né? Os evangelhos, né? E Paulo também conta. E aqui é onde ele pega, né? Isso aqui é tão importante. Tem um livro, deixa eu ver, deixa me ver. Deus não está morto. Tem uns filmes que você pode assistir isso, né? Deus não está morto, você pode assistir os 3 filmes que você vai falar muito sobre isso. Os evangelhos, porque um viu de um jeito e outro viu de outro. Se você tiver numa cena, isso aqui é muito forte, que vai falar aqui o homem de Deus. Quando você olha para uma cena, uma pessoa ali foi atropelada, quando você pega todas as pessoas e fala assim, bora a polícia vai olhar, todo mundo vai falar. Cada um vai te contar uma história. Eu prestei atenção mais na blusa, outro prestou atenção no carro, outro vai te chamar atenção. Então, é bom que o evangelho não, como se diz, não, é mais, se fosse tudo certinho, igualzinho, isso aqui é coisa que a polícia usa. Se fosse a história certinha, seria mentira. Mas um conta de um jeito, Mateus conta de um jeito, Lucas conta de outro. A mesma história, só que tem a visão, é a mesma história, só que é contada assim de um jeito diferente. Se contasse um acidente que várias pessoas veio ali, eles iam contar cada quem de um jeito diferente, não ia ser do mesmo jeito, sendo que é o mesmo caso, mas ia contar história diferente. Isso aqui é para quem é historiador, o historiador, quem trabalha ali com perícia na polícia sabe disso e como isso é importante através do evangelho, para quem faz o estudo achando que o evangelho é coisa falsa, né? Quando começou sua religião, mas você não falou, não trouxe essa tradição? E se você escrever essa tradição, qual que é o problema? Ela é trazida familiar, tradição familiar, bisavô, tataravô. O judaísmo também. Mas o judaísmo não acredita Jesus como Cristo Salvador. Eles acreditam no Messias que vai por vir. Mas então- Jesus, ele fala assim, João
capítulo 1, versículo 11, se não me falha a memória. Eu vim para os que eram os meus e os meus não me receberam, em algumas traduções não me rejeitaram. O judaísmo hoje não quis dar continuidade porque não viu Cristo. Só que vários judeus se converteram ao cristianismo, que na verdade não é uma religião, é um estilo de vida. Eu vou explicar isso mais pra frente. O evangelho não é uma religião. A religião que eu sigo é ajudar os órfãos e as viúvas. O evangelho é um estilo de vida. Qual rabino que afirma isso pro senhor? É que eu não sou judeu. Então, mas é que tu fala em nome de judeus nesse momento, né? Não, Quando tu diz que judeus se converteram ao cristianismo... Jesus foi judeu? Não sei. Eu não estava lá. Ai, meu Deus do céu. Mas, então, lá. pra falar da história, tem que estar lá? Provavelmente porque tu tá trazendo Então eu não posso falar que o homem não foi pra lua porque eu não tava lá. A Bíblia não é a palavra de Deus. Na sua opinião, que eu respeito. Não é a minha opinião. Então dá uma prova cabal. A palavra de Deus não é perfeita. Sim. Então como que a Bíblia tem tanta... Me mostra uma, eu tô perguntando desde o início. Do quê? Uma contradição. Você falou, a Bíblia tem contradição, me mostra uma. De Mateus e Lucas. Cite. Sobre a sua sepultura. Eu acabei de explicar. Uma coisa é você contar a mesma história, eu contar a mesma história. Vai ser a mesma história, só que algumas coisas mudam. Isso prova que ela é autêntica. Tá. Se fosse tudo igual, você pode conversar com qualquer criminalista, delegado criminalista, então, investigador. Se todas as... Não, só pra você entender. É Phelps, né? Isso. Se um investigador vem aqui e eu conto a mesma história do que você, é 99,9% de que essa história foi combinada. Porque eu contei igual a você. Quando alguma coisa destoa, significa que é autêntico, que realmente duas pessoas com o mesencéfalo, com o endoncéfalo diferente, com a visão diferente, estão contando a mesma história. O que você está afirmando que é contradição, na teologia nós já estudamos no que é chamado crítica textual, e é normal, essa tranquilo. Crítica textual, ela entra, então, como interpretação. Sim. Então, se a interpretação ela não é perfeita. É que o ser humano é perfeito, você acredita? Aí que eu tô O ser humano é perfeito? Não é uma questão do ser humano, é a questão literária, quando tu afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós estamos falando de uma literatura, de um conjunto de bíblos, Sim. que vem do grego, Sim. que é nada mais nada menos uma coleção de pequenas histórias escolhidas em 4 ou 5 concílios, não por Deus, ou Deus ungiu aquelas pessoas para escolher Você acredita que na sua religião, qual é a sua religião? Mas a minha religião não é a que dita a palavra Tudo bem, de Deus. Phelps, qual é o nome da sua religião? Só para eu entender. Teu posicionamento aqui Tô te fazendo uma pergunta. Okay, qual é a sua religião? Mas eu tô te perguntando aqui Só se me Deus fala o nome da sua religião, Sou Phelps. quimbandeiro, eu sou da Quimbanda. Isso, da Quimbanda. Perfeito. Tudo que acontece na Quimbanda é regido pelos homens ou tem uma força espiritual? O que você crê? A força espiritual está conectada ao ser humano. Então, você falou de malabarismo, mas tá fugindo, né? Porque se eu sou guiado pelo Espírito, assim como... E por que os escritores da Bíblia não podem ser guiados pelo Espírito Porque Santo? foi um concílio. Porque foi um concílio. Foi uma E se eu falar que a sua religião também foi um concílio, foi uma reunião de homens que decidiram acreditar no que você acredita? Mas historicamente isso não está na minha religião. A sua religião vem de onde, Phelps? A minha religião ela é formada no Brasil por os povos indígenas originários brasileiros, bruxas que foram caçadas e queimadas vivas, muitas vezes considerada como o próprio demônio, e também pelos povos trazidos de forma forçada, que inclusive na palavra perfeita de Deus, assina embaixo a escravidão. Claro que não, na interpretação falha. Por quê? Mas se Deus é Cita o perfeito, texto. não tem falha. Cita o texto. Não tem, que a Bíblia não tem falha. Me mostra Jesus defendendo a escravidão. É Deus ou não? A Bíblia ela é tão perfeita, porque, por exemplo, se eu fosse inventar uma história, eu só ia contar as coisas boas. A Bíblia é tão perfeita que ela fala das coisas boas do povo de Deus, mas fala das coisas más. Por exemplo, quando a gente fala de dívida histórica, será que o povo judeu foi atrás da Alemanha querendo uma dívida histórica pelo que Hitler fez? Será que o povo judeu... Hitler era cristão, irmão. Será que Hitler era cristão. ele se denominava cristão? 1 Coríntios 11:1 diz: "Sede meus imitadores como eu sou de Cristo." O que define um cristão não é a fala, é a vida dele. Sabe qual é o problema, Zé? Nós temos uma problemática aqui. E eu quero dar Eu te fiz 3 perguntas, você não respondeu nenhuma. Eu te respondo, não tem problema nenhum. Eu venho em cima do tema que tu traz. Sim. Veja bem, eu acredito que o Criador e não o Deus bíblico. Então eu não acredito no Deus bíblico, tá? Você acredita no Criador? No Criador, porque sim, nós estamos aqui, né, eu não sei quem inventou essa mesa, quem trouxe a roupa de cada um. Mas eu sei que alguém criou ela. Tem um Criador. Entendeu? Foi. Muito bom, viu, Phelps? Legal conversar com quem entende, muito bom. Tudo bom, pastor? Eu me chamo Atos Guizardi, Tata Mucungi, sacerdote de Quimbanda de Angola e Quimbanda Congo, à frente do Inzo Kasanji, uma casa situada no Rio de Janeiro, dedicada ao culto de Exu e Pombagira. Você tá bem? Qual é o seu nome, querido? Atos. Atos, prazer. Prazer. O senhor é teólogo, certo? Sim. Então eu gostaria que o senhor retrocedesse um pouco, porque na tua afirmação, na tua tese, o senhor faz uma confusão entre palavra de Deus e escritura sagrada. É consenso entre todas as tradições cristãs que a Bíblia é a escritura sagrada, porque a seleção dos livros que foram postos ali naquela biblioteca foi orientada pelo Espírito Santo. Mas dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, justificando isso pelo fato de Cristo ser o verbo, é uma incongruência pelo simples fato de que Cristo só aparece da metade para o final. Então, se o senhor está dizendo que tudo que está contido ali é necessariamente a palavra de Deus, o senhor concorda que acabando aqui o senhor vai vir com a gente para matar um carneiro para Javé ali fora, porque a Bíblia orienta o sacrifício animal. Muito bom. Posso concluir? Só então, fazendo uma prévia com relação a isso. Perfeito. Tá? Antes da gente prosseguir, a dúvida que eu jogo para o senhor de volta é o seguinte: como o senhor é teólogo, o senhor é pastor, eu gostaria que o senhor explicasse, inclusive, para os teus seguidores, para as tuas ovelhas, a diferença entre doxa e episteme, porque claramente o senhor não sabe a diferença. Bom, vamos lá, vai falar de muita coisa aqui. Primeiro que eu sou teólogo, mas não sou formado nas línguas originais, comecei a estudar o hebraico agora, né? Mas a doxa ali vem de... Nós trabalhamos com a ortodoxia e a ortopraxia. Ortodoxia, doutrina reta, ortopraxia, prática reta. Então a doxa ali vem do contexto semântico dessa linhagem de palavras. Só recapitulando, porque o tempo é pouco, eu queria falar do sacrifício que você citou, foi muito bom, Atos, lembrei de Atos dos Apóstolos, é um livro que está na Bíblia, leia. Mas meu nome é grego, ele não é... Atos, inclusive, da Bíblia é substantivo comum relativo à atitude, não tem nada a ver com o meu nome. O senhor deveria saber disso. Que eu não sei, não conheço a mãe, saber o que ela quis dizer com seu nome. Alguém pode colocar o nome de Atos por causa do livro da Bíblia, eu só lembrei do livro. Estaria errado, né? Porque é o nosso substantivo próprio. Cada um coloca o nome no filho como quiser, né? Mas assim,
40 segundos. O sacrifício na Bíblia sempre apontava para Cristo. Então, não se tem sacrifício no cristianismo. Você falar que eu tenho que voltar a fazer sacrifício é parte da premissa que eu sou judeu e que eu sou signatário Mas do primeiro Testamento. É a palavra. Então, E a Bíblia é que você institui o falou. sacrifício, a Bíblia também é a você palavra. falou, Levítico também é a então, palavra, você certo? falou e eu te escutei. Você poderia me escutar? Por favor. Acho que você tá meio emocionado, porque você falou e eu escutei, você não deixou eu falar nada. Vai lá. Enfim, eu não sou signatário do Antigo Testamento. Então, todo o sacrifício que tinha era apontado para Cristo. E acabou o tempo, tem mas outra é rodada, isso. a gente conversa A gente depois. vem, foi um prazer. Obrigado. Tamo junto. Bom, a pauta dessa vez é: o evangelho não trabalha com barganha espiritual. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, Israel. Qual é o seu nome? Lady Luck. Lady Luck. Isso. Eu sou Lady Luck Conjure, sou uma feiticeira, uma bruxa, uma feiticeira de qualquer show. Não tenho nada contra cristãos, mas eu sou uma satanista sim. Quimbandeira e satanista. Quimbandeira e satanista. E você fala que o seu Deus não tem barganha. Sim. Você não faz jejum? Faço. Isso não é uma barganha espiritual? Não. Por quê? Então depende do que você entende por jejum, tá? O jejum eu não faço para agradar a Deus, porque eu acredito que a salvação não é por mérito, é por graça. Então eu não sou melhor do que vocês e eu sou tão pecador quanto todos que estão aqui. Não vou pro céu porque eu mereço. Vou pro céu porque é muito comum as pessoas falarem: eu aceitei Jesus, mas na verdade é Cristo que nos aceitou, porque nós não merecemos o céu, somos pecadores. Então o jejum eu faço para me comunicar e ter um relacionamento com Deus. Não é para ter algo em troca, tendo em vista que eu sei que tem igrejas, pseudos-igrejas, que ensinam assim. Tem um filme que eu gosto, e eu já vou deixar você falar, Lady, que é o livro. Falando aqui, igual ele tá falando de jejum aqui, né? É sobre barganha, né? Mas o jejum, tem muita gente que não entende, né? Mas ele prepara o cristão para ver qual as armadilhas, tudo que tá vindo nesse mundo. Foi bom Jesus deixar pra gente jejuar, pra gente se preparar. No jejum a gente se prepara, tem força contra as vontades da comida, a própria comida, dos desejos da nossa carne. E se preparar para tudo nesse mundo, que a gente começa a ver diferente como todas as coisas querem nos dominar, né? Se a gente nem só de pão viverá o homem, ah, mas sim da palavra de Deus. Então, tem gente que ainda não entende. Não é só passar fome ali, passar uns dias, não, entender que nada pode dominar você. E você se prepara espiritualmente, você consegue ver mais o mundo espiritual, as coisas que estão preparadas para destruir você. Bora deixar ele falar aqui. De Eli. E esse filme eu gosto muito do Denzel Washington, que mostra o Denzel Washington, que é o Eli, querendo o livro, que é a Bíblia, para algo bom, e um ditador, que inclusive tem um livro de Mussolini na mesa dele, né? Quem assistiu o filme vai ver. Esse ditador, ele quer a Bíblia para controlar as pessoas. Então, tem muito essa questão. Um Deus é punitivo. Você tem que ter, você tem que ser uma pessoa sem falha nenhuma para você conseguir chegar num lugar. Lady, então, seu Deus é um Deus então, punitivo. assim, ó, se você me escutar, você não vai afirmar o espantalho que foi levantado por muitas questões e a sua percepção. Se eu tô falando que não é por mérito, como assim Deus punitivo? Deus, ele... A partir do momento que você acredita que existe um Criador dos céus e da terra e que rege o mundo, isso em qualquer religião, existe o plantar e o colher. Então a punição é algo natural em qualquer religião. Se você falar que você não acredita em punição, eu quero saber mais sobre a sua. Porque eu acho que todo mundo aqui vai acreditar no plantar e no colher em questões que podem ser punitivas para sua Sim, mas você também vida. pode acreditar na sua chama interna, no seu poder pessoal e acreditar que você é Deus de si mesmo. Porque sem o seu potencial, sem o seu Deus interior, sem a sua chama e a sua força interior, você também não é nada. Tem as energias que regem, lógico, mas você acredita no seu potencial. Então, você precisa, quando você fala que Deus não tem uma barganha, porque você vê as pessoas lá fazendo vigílias, jejuando... Porque estão sendo enganadas pelo que a Bíblia chama de falso profeta. Preciso encontrar uma igreja séria. Se a sua igreja fala que você só vai pro céu por causa do dízimo, é um picareta que tem que ser preso, tem que estar atrás das grades. Eu só vou concluir falando para você, já que você tem tanta... Gente, acabou? Não. Obrigado. Prazer, Israel. Prazer, Paulo. Prazer, Paulo. Olá, sou o Babalorixá Paulo Dossossi, presidente do Instituto Abratu, instituição que organiza e regulamenta a comunidade de matriz africana no estado de São Paulo. Tenho 44 anos de iniciado em Candomblé, na religião de matriz africana. Estamos aqui para essa conversa, espero que amistosa, durante esse debate. Quando você disse que algumas questões aí que você colocou com a Lady, que eu queria falar contigo. Primeiro que o Evangelho não trabalha com barganhas. Isso. E ela muito bem falou sobre a questão do jejum. Eu falo de outras coisas, dízimo. Que você é obrigado a pagar em quase todas as igrejas. Não quase todas. Nas neopentecostais, que pra mim tinha que fechar. Eu acho interessante quando você fala, a gente sempre fala as coisas e você defende a sua presbiteriana. Não defende a presbiteriana. A presbiteriana tem um monte de pastor safado, como toda igreja. E aqui foi falado, gente boa e ruim tem em todo lugar. Aqui foi falado que o seu evangelho, que a sua Bíblia, ela tem incoerências, não é? Sim. E ela é dividida. Eu acho interessante essa coisa. O tema é barganha, vamos lembrar do Tudo tema. bem, eu só estou lembrando dessa questão, né? O dízimo é uma barganha? É.
E como é que o evangelho não trabalha com barganha? Me mostra quando o evangelho ensinou o dízimo. É na Bíblia, não está na Bíblia? Contextualiza, cita lá. Eu estou te perguntando, eu não estou afirmando, eu estou te perguntando. Então vamos lá, já que você está perguntando, eu vou Eu tô te responder. perguntando. Malaquias 3:10 fala do dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª parte do seu salário para você dar para o pastor corrupto? Não. O dízimo na Bíblia, existia a tribo de Levi. A tribo de Levi desmontava e montava o templo. A gente sabe. Tava na explicação, gente. Alguém pode voltar nesse tema aí para explicar a tribo de Levi? Não, ainda tem 10 minutos. Tudo bem? Você tá bem, querido? Me chamo Alex Solarius, tenho 22 anos, sou um bandista, sou ativista das religiões de matriz africana. Alexson. Isso, Alex. Alex, prazer, Alex. Você tá falando que dentro da sua religião não existe barganha espiritual, né? Não, existe barganha. dentro da minha religião existe falsos mestres que fazem barganha. Infelizmente, existe sim. Mas vocês pregam a salvação. E a salvação já é uma barganha espiritual, concorda comigo? Não. Existem 10 mandamentos. Se você não seguir esses 10 mandamentos, você vai pro inferno. Isso já é uma barganha espiritual. Não, pelo contrário. E é o quê? Ninguém consegue seguir os 10 mandamentos. Você acha que eu sigo? Olha bem pra minha cara. Você acha que eu nunca briguei com a minha esposa, respeitei ela e tive que pedir perdão pra ela? Você acha que eu sou perfeito? Se você roubar, nenhum, matar... nenhum Não, ser se você humano. roubar, matar, na minha você- mente eu já fiz isso. Jesus fala assim: os fariseus falam que o adultério é pecado. Porém, aquele que olha já cometeu adultério. Eu sou casado há 7 anos, tá minha esposa aqui. Você acha que eu nunca olhei pra uma mulher de maneira imoral? Você acha que eu sou perfeito? Nenhum homem, nenhum ser humano. Se você roubar e matar, nenhum por ser- exemplo, você não tem que seguir as calma. regras. Nenhum ser humano consegue os 10 mandamentos. Então, Se nenhum ser humano segue eu os 10 posso mandamentos, por que explicar. você tá dentro da sua religião, então? Eu posso explicar. Os 10 mandamentos significam. Gente, ele vai explicar isso aqui, é muito bom. Os 10 mandamentos. Paulo, eu não conhecia pecado quando eu não conhecia pecado. Paulo fala assim em suas cartas, eu não conhecia pecado até eu conhecer a lei. Então, quando você conhece os 10 mandamentos, ele prova ali que você precisa de Deus, você precisa de Jesus para salvar você, porque você precisaria de alguém que morresse em seu lugar. E é bom entender os 10 mandamentos que muita gente tem. Por mais que a gente tenta seguir os 10 mandamentos, mas a gente vai errar. Só o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração. Isso aqui onde eu vi o Paulo Júnior falando. Então, como você ganhar? Amar a Deus de milésimos e milésimos de segundo, toda hora e segundo. Você sempre, né? Você não tem como amar a Deus de todo o seu coração, não. Então, só o primeiro mandamento já nos condena. Então, tem muita coisa que a gente faz errado, né? E a gente precisa da graça. Sem Cristo a gente não conseguiria, né? É por isso que a salvação é de graça, através de Cristo, porque a gente não ia alcançar a salvação sem Ele, né? Então, os mandamentos vêm provar todo homem é pecador e precisa de Deus. Sem Deus ele não é nada. Fica o quê? Tem Posso falar 10 uma coisa? Posso falar uma coisa? Pode ficar Pra à mim, vontade. Você eu quer tenho- falar? eu Pode tenho minhas falar. dúvidas se você é cristão de verdade. Porque Gente, eu preciso concluir um raciocínio e você precisa dar um tempinho pra pessoa ficar aqui. Né? Que eu acho assim, por mais que é um debate, eu escuto, mas eu tenho que falar também. Porque assim, por exemplo, o Phelps fala assim, sei lá, você concorda com o dízimo? Aí eu, então, não sei o quê, não sei o quê. Mano, ele fez uma pergunta, eu preciso responder, mas tudo bem. Pode falar, Phelps, fica à vontade. Eu quero apenas pontuar que tu disse que no Evangelho não existe afirmação de barganha. O evangelho, não existe barganha no evangelho. Perfeito, vamos lá. Me traga o dízimo e eu abro as janelas do céu. O que é isso? Eu posso explicar, que eu estava explicando no outro? A tribo de Levi, ela desmontava, montava o templo e cuidava desses afazeres. E aí, Phelps, quem está cuidando desses afazeres não tem tempo de plantar. Então, as outras tribos, para ajudar a tribo irmã, foi ordenado por Deus. Cada um vai dar 10% do dízimo do quê? Do salário, do dinheiro? Não, do cominho. É só ler lá, Malaquias. Do cominho, do endro, da hortelã. Para quê? Para a tribo de Levi poder se alimentar. Tem pastor que pega isso e fala, você tem que dar 10%, senão o demônio do devorador vai entrar na sua casa e vai... A Bíblia fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Se tem pastores que enganam o povo, eu sinto. Mas existe gente de toda religião que engana. Será que na sua religião nunca teve ninguém que enganou? Todas as religiões têm gente boa e ruim. Essa não é a minha interpretação. Então note que o pessoal aqui já está com uma percepção de mim em um espantalho criado. Eu não sou esses falsos profetas. Israel. Pergunte para mim, eu respondo, Israel. e aí respondo o que eu estou afirmando. Te dei a explicação do dízimo? Não, porque o que tu traz, Acabei de falar. o que tu traz, Ah. vamos lá. Traga-me o dízimo e eu abro as janelas do céu. Sim. Deus precisa de dinheiro? Mas não é dinheiro, Deus é precisa de cominho, cominho. lembro e hortelã. Deus precisa de hortelã. A tribo de Levi Quem precisava diz- para comer, mas, não, mas Phelps. não foi a tribo de Levi que falou. Quem falou foi Deus, ou não? Ou foi o Levita que falou? Deus falava através Calma, respira, dos profetas, respira. dos sacerdotes. Deus ele falava com o povo. E a ordem foi dada a essa.
Que a tribo de Levi, não, fica à vontade. A tribo de Levi, esse cara é engraçado. A tribo de Levi, ela precisava se alimentar. E as outras tribos trouxeram Isso é sustento. muito claro. O que não fica claro é que foi Deus que disse isso, não foi nenhum... É que você falou de levita. dinheiro, não tinha nem dinheiro na época, um anacronismo Eu isso daí. sei que não existe dinheiro. O problema é que Deus não precisa de cominho, nem hortelã, nem... Mas a tribo de Levi precisa, meu Deus do céu. Acabei de explicar. Você concorda que a sua igreja, no geral, ela distorce a palavra? Eu quero um segurança aqui também. Tudo bem? Prazer, Israel. Eu sou MC Trans. Eu sou a MC Trans, sou travesti, cantora de funk, periférica, macumbeira. Já fui evangélica, mas hoje me encontro na Quimbanda. Laro Exu. Você é cantora? Sou cantora. De funk ou de sou rap? Travesti, De funk ou de rap? Sou de macumba, de funk, de macumba. MC é mestre em cerimônia de rap. O funkeiro copiou o rap. É, mas Salve minha pro Zé. pombagira me ensinou que eu posso ser o que eu quiser. Sou Então filha tá de bom. Mariana Valha. Então vai lá. Laro Exu. Vamos falar sobre o dízimo. Perfeito. Eu quero deixar bem claro aqui, antes da minha fala, que eu não sou contra aos evangélicos. Eu sou contra ao extremismo. Muito bom. Eu acho que todas as pessoas que usam a sua religião para atacar as outras pessoas, seja na orientação, no peso, achando que pessoas gordas não vão entrar no reino do céu, ou pessoas trans também não vão entrar nos reinos dos céus, essas pessoas não me representam. Não tenho nada contra os evangélicos, mas eu percebi aqui desde o começo do debate que você tem um termômetro e uma autonomia para dizer que todas as outras igrejas são erradas e as suas falas são as Não, corretas. não falei isso. É o isso. que eu percebi. É a sua É a percepção. minha percepção. Exato. No momento eu estou dizendo que é a verdade. Eu não É a falei minha isso. percepção, é a percepção dessa travesti. Posso explicar isso? Deixa eu terminar de falar e você explica. Fica à vontade. Eu gostaria de te dizer que o dízimo, ele pode sim ser positivo, pode sim ser negativo, assim como aquele que procura um pai de santo para fazer um jogo na minha religião e paga a mão dele, pode ser positivo, pode ser negativo. Mas é barganha isso? Eu acho que a barganha, ela vem junto com como você acredita nisso e como você respeita a sua crença. As pessoas, na sua maioria, com seus posicionamentos, querem empurrar a sua opinião e a sua religião a goela abaixo, trazendo que essa é a verdade absoluta. E os meus ancestrais, que não morreram há milhões de anos atrás, e foi escrito num livro que foi traduzido 1000 vezes, foram escravizados recentemente, sabe? Incorporam no nosso corpo e demonstram todos os dias quem são. Na minha religião, eu acredito que na sua tem barganha. Pode falar, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro, que a minha igreja não é perfeita. E eu costumo falar que no dia que eu achar uma igreja perfeita, eu vou ficar bem longe, porque se eu entrar lá, eu estrago ela, porque eu não sou perfeito. A questão é, existe igrejas neopentecostais, movimento neopentecostal que é recente no Brasil, que faz barganha, dá o dízimo pra você prosperar, pra você ficar rico. Tim Keller, um escritor que eu gosto muito, que faleceu recentemente, ano passado, ele diz que o evangelho não é uma boa proposta, o evangelho é uma boa notícia. Semanticamente, o evangelho Gente, tem muita gente que não entende sobre isso. E os calvinistas, arminianos, aí tem os pentecostal que nós, né, misturado com entendido arminiano. Ele ali é calvinista, se eu não me engano. Presbiteriano é todos os calvinistas. E aí tem gente que não entende esse termo, mas é bom entender esses termos. E aí no meio da gente tem a gente que é arminiano, pentecostal, misturado, e tem os neopentecostal, né? Que a gente poderia tirar do meio da gente, mas a gente não pode tirar. Né, que tem muita gente que estão lá enganado, né? Eles falam 80% da Bíblia e 20% é eles ficar rico, ganhar dinheiro, sugar o dinheiro desse pessoal. Então as pessoas não entendem, eles colocam todo mundo que seja igual, é muito difícil tirar. E aí pega todo mundo, né? É o calvinista, o arminiano, o pentecostal e coloca esses neopentecostal, são os que usa muita palavra de Deus, tem muita gente boa lá dentro, né, que foram enganados, estão sendo, né, pastoreados por gente enganadores. 20% eles falam muito da Bíblia, então os membros são de boa, mas o mestre deles suga eles, né, quer eles para ganhar dinheiro. Infelizmente, quem não está dentro do evangelho, das igrejas verdadeiras, não consegue entender isso. Não consegue entender. Por isso que ele está falando neopentecostal. Quando você vê esse sinal assim, neopentecostal é a galera que usa, né? Eles cobram sobre, querendo não, é sobre cura, sobre libertação. Eles usam muito libertação, curas e e usa também muitas profecias, né? É profecia por cima de profecia. Nem lê a Bíblia, só profecia. Para manter rapando o dinheiro dessas pessoas. Felizmente é isso. E a galera não entende isso, né? Mas ele tá falando o termo certo aqui, neopentecostal. é boas novas, boa notícia. Eu entendo que é normal vocês virem com essa ideia do dízimo, porque muita gente compreende dessa maneira. Na igreja onde eu sirvo, o dízimo é um modelo
do Antigo Testamento, onde nós usamos como um padrão para pagar conta, né, luz, água e tudo. Mas é de coração, como a própria Bíblia ensina, para entregar de maneira voluntária. Tem igrejas que interpretam isso de maneira errada e muitas vezes proposital, que é o que a Bíblia fala de lobo que arranca a lã da ovelha. Que não é a sua, claro, né? Não é a minha, não é a minha. Entendi. Exatamente. O dízimo da sua é amigavelmente. Ninguém é O obrigado a dar o devorador dízimo. não funciona pra eles. se Não, pagar. não existe. O devorador no texto de Malaquias era um gafanhoto na colheita. Não existe demônio com o nome devorador. Isso é mentira. Se você está aprendendo isso, estão te ensinando a Bíblia de maneira errada. Então, por isso que é bom diálogo. Eu acredito na troca. Na minha religião, Exu é troca. Eu sou bandeira. Eu dou pra minha pombagira, ela me dá. Isso é uma então, barganha? Na semântica. A semântica da palavra Pode é ser que barganha? seja uma barganha. Então tá bom. Tá tudo bem. E você pode barganhar com Deus se você acredita nisso. Se você O acredita Deus que eu sirvo, ele me salvou, me resgatou, não porque eu mereço, mas porque ele é misericordioso. Eu não faço troca, eu não compro o céu. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder. Eu vivo pela graça e não pelo meu mérito. Eu sou um miserável pecador que mereço o inferno, mas Deus ele me resgatou Como com bondade e miserável misericórdia. pecador, você não tem o direito, então, de colocar esse termômetro se seus irmãos estão sempre todas as outras igrejas à volta errada. Você pegou a navalha, eu fiquei com medo agora. Ela te abriu 3 vezes. Meu Deus do céu. Olá, prazer. Prazer, Israel. Olá, me chamo Bruxa Ágata. Sou cartomante e através das cartas trago direcionamento para as pessoas. E hoje eu vim aqui defender um pouco da minha religião. Você segue a Bíblia, certo? Sou signitário da Bíblia. Sim. E por que na Bíblia tem a barganha? A Bíblia tem muita barganha. Então, se você segue ela, por que você acha errado? Parece contraditório. Muito. Bom, Agatha. Vamos lá. A Bíblia, ela é um livro espiritual, também histórico, e nem todo texto é aplicável. Tem texto que é descritivo. Então, tem alguns textos que a gente não precisa seguir. Isso, exato. Perfeito. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala lá de Davi que cometeu adultério, a Bíblia não está falando para eu cometer adultério, está falando de um erro, está descrevendo um erro de Davi. E nessa questão de barganha, a Bíblia cita que é um erro? Então, é porque o sacrifício, por exemplo, como foi citado por um amigo aqui, era apontando para Cristo. Qual que era a ideia? Você vai ver um animal inocente morrer, você vai tomar consciência e vai falar, eu não posso mais continuar nesse estilo de vida que eu estou vivendo. Só que o ser humano, como é pecador, como o povo de Israel, Deus falava, não vai para idolatria, mas ia para idolatria e cometia vários erros, o que o povo de Israel fazia? Já que eu sou rico e eu tenho um monte de cordeiro, então eu vou pecar, aí depois que eu pecar, eu pago com o cordeiro. A Bíblia descreve isso, mas não fala que Deus está apoiando isso, é o homem que está fazendo o uso de maneira errada. Deus ajudou alguém através da barganha? Porque em Jacó, ele faz... Gente. Pô, ela entra em Jacó, que depois transforma em Israel, meu nome, eu ia falar agora. Prazer, Dan Soares, tudo bem? Israel, prazer. Prazer, sou Dan Soares, sou Ogan, represento a nossa religião por todos os lugares do nosso país, cantando, tocando e compondo, desmistificando muita coisa que as pessoas tentam mistificar ou até demonizar. Gostei do boné, muito Gostou, criativo. né? Muito Axé. criativo. Se você quiser, depois te dou ele de presente. Eu aceito, sem problema. Você fala que não existe barganha, né? No Evangelho. No Evangelho. Isso. Não nas igrejas evangélicas, Sim. tá? Tem muitas que Qual tem foi a sim. maior barganha que aconteceu na época de Cristo? Existia várias. Não da parte do Vamos falar da de Cristo. maior, crucificação de Cristo. Qual foi a barganha que foi feita? Nenhuma. Cristo morreu para salvar todos nós. O que você me fala sobre isso? Defina o que é barganha. Às vezes é um problema semântico. O que é barganha na sua compreensão? A minha compreensão é que ele teve que morrer para salvar todo mundo. Uma troca. Tá, então eu vou dar minha vida por um povo que não merece e eu tô trocando o quê? Eu tô ganhando o quê? em Que troca? vacilação que ele cometeu, hein? Não foi uma barganha. Eu não chamo de vacilação. Eu chamo. Por exemplo, eu daria vida pela minha esposa, como a Bíblia fala. É vacilação isso pra você? Você não daria. Não. Então por que você tá falando que Cristo vacilou? Isso aí. Não, é que eu não. Barganha, lógico que Aqui eu acho que o rapaz deu uma vacilada, né? Barganha, a pessoa tem que ganhar uma coisa em troca, né? Ele tá ali, fala que Jesus é uma barganha, né? Quem tem que, mesmo ele fazer, só nós ganhamos, é isso aí. Jesus sofreu ali, ele vai ganhar muita coisa com isso. Ganhar o quê? Um monte de gente faz raiva a ele. Ele fez aqui uma colocação bem errada aqui de barganha aqui. É bem complicado isso aqui, né? Ele fez a pergunta errada. foi uma barganha dele com Na Deus. sua percepção. Tanto que quando A ele palavra foi... barganha significa eu dar algo para receber em troca. O que Cristo recebeu em troca? Cristo nada, mas Nós- Deus sim. Os filhos dele estão aqui. Ou não? Não. Não tem nada a ver essa interpretação. A Bíblia não ensina isso, não, cara. Não. Ele morreu à toa, então. Olha o corte, ganhou o corte. Vai virar. Minha terceira afirmação é que o que vocês chamam de entidades, nós entendemos como espíritos enganadores. Gente, eu nem terminei de falar. Oi, tudo bem? Eu Prazer, sou Eline. Israel. Oi, eu sou Eline, sou momento de Quimbanda de Angola. Também sou sacerdotisa de Umbanda, Molocô. Faço trabalhos aí de amorosos, oraculistas e levo aí o culto ancestral para toda a comunidade ali na região de Suzano. Sou momento de Irines. Elines. Momento de Quimbanda de Angola, ex-diaconisa da Assembleia de Deus. Repete que eu não entendi. Meu nome é Elines. Elines. Sou momento de Quimbanda de Angola e ex-diaconisa da Assembleia de Deus. Se você falar, eu entendi que você falou, eu sou diaconisa, aí você já ia ser excomungado agora. Mas beleza. Vai lá. Vamos lá, quando você afirma que as entidades de outras religiões são malignas, em Romanos 2:11 fala que Deus não faz acepção de pessoas. E no livro de Atos, se eu não me engano, 10, 34 e 35, fala que Deus ele aceita todos os povos e nações. Línguas e nações. Línguas e nações. Então, como que você me traz essa afirmação
né, de que os outros espíritos que a gente chama de entidades são considerados espírito maligno se o próprio Deus que você acredita Não faz acepção. não faz acepção de pessoas e ele abrange que ele aceita todas as línguas de todos os povos, Verdade. todas as nações. Então, como você traz essa afirmação para mim? Meu, que pergunta inteligente. Vamos lá. Ele não faz acepção de pessoas, não de espíritos. Primeiro ponto. Mas Segundo, se ele faz, se ele abrange todas as nações e línguas, então nações e línguas estão falando de vários tipos de cultos, afros, vários Isso. todos É porque, os tipos assim, de a linguagem Bíblia- de culto, não só a linguagem dele. Isso. A Bíblia ela não é universalista. Então nós acreditamos no inferno. Então se eu te perguntar, você acha que Deus ele tá assim para Hitler? Já que não faz acepção de pessoas, Hitler tá no céu. Mas e Hitler... Ela citou o texto bíblico, ela tava bem, vocês não deixaram. Não me importa a Bíblia, não me importa o que você acha. Os meus espíritos não são enganadores. São mulheres que foram queimadas por homens que pensavam como você. Você tá enganado, Assassinos. você tá enganado. Sim, antigamente as mulheres feministas, que eram consideradas bruxas, eram queimadas. Voltando um pouco ali, você viu a menina ali, não deu para ele terminar ali a tese, mas ela puxou uma coisa muito fora, né? De pessoas e espíritos, né? Deus não faz exceção, não. São demônios, né? Demônios. E comparado com pessoas é complicado, né? Que tem uma chance ali. Demônios, eles são... É complicado, né? Espíritos, né? Espíritos que querem fazer o mal, eles não estão ali, né? Não se arrepende de... Então, ela puxou ali comparar, né? Pessoas que Deus não faz exceção de pessoas e espíritos malignos. Puxou, foi bem... Não foi bom na argumentação. O lugar de pessoas O feminismo que pensam nasceu assim quando? hoje... O lugar de pessoas É um que anacronismo. pensam... O feminismo Posso nasceu terminar de quando? falar, por favor? Ah, Posso Trans, terminar de falar? Você não está deixando É eu que você quer completar dar meu raciocínio. discurso. Não, quero TikTok, completar tá, meu vamos raciocínio. conversar. Vai lá. Para mim, para as minhas entidades serem mentirosas, elas não têm história. E elas não tiveram fala, elas foram silenciadas por homens racistas, homens que queimaram, assassinos. Pessoas que, como você que Entidade pensam morre? assim, deveriam estar em Tremembé, não aqui. Eu devia estar aonde? Porque eu acredito em entidades que viveram e que vêm na Terra contar as suas histórias e trabalhar para a sua evolução. Então elas não são mentirosas, elas são pessoas que viveram nessa Terra e que trabalham a favor da evolução dela. Que te enganaram. Não fez isso contigo mesmo. Eu fiz, cara. Tu vai não lá. fez isso comigo mesmo. Eu fiz. Vamos lá. Espíritos enganadores. Na Bíblia diz que Deus manda testar os espíritos. Inclusive, na atualidade, há quem incorpore Jesus Cristo, o Espírito Santo. O espírito que a Bíblia fala é qual espírito? O contexto. Você trouxe o texto, tem que trazer o contexto. Deus diz, testais os espíritos, pois nem todos os espíritos são espíritos de Deus. Esse é o contexto, ou o versículo, como tu queira entender. A ideia dos espíritos enganadores, o que aconteceu com Maria foi um espírito enganador? Não. Foi Se um a anjo. sua esposa engravida sem você estar com um ato sexual com ela, você é o quê? O quê? Eu não vou falar isso. Minha esposa tá no off aqui, o cara quer me complicar, velho. Se isso aconteceu, eu sou um cara livre de uma má mulher. Deus me deu um livramento. Mas ela foi usada pelo espírito enganador? Ela foi usada por ela mesma, ela é má. Mas ela não concebeu, ela não ficou O grávida do espírito. diabo às vezes fala assim, pô, estão botando a culpa em mim, mas eu não fiz nada, a pessoa quer má mesmo. Voltei, tô mais calminho, tá bom? De boa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O rei Saul, após quebrar a sua aliança com Javé, vai até uma feiticeira ao redor da cidade de Endor e pede que ela evoque o espírito do profeta Samuel para que ele o abençoe na batalha contra os filisteus. Perfeito. Eu sou sacerdote de um culto de Quimbanda. Meu culto é um culto necromântico. Eu cultuo mortos. Como era o espírito de Samuel? Samuel respondeu na fogueira da feiticeira de Endor e falou: por que você ousa me retirar do meu descanso? E saiba, sai daqui, porque eu trago a palavra do Senhor e digo: você... Gente, esse é um texto bem polêmico, né? Que ele vai lá e chama Saul. Aí o texto fala lá, né? Que Saul falou, né? Mas não qualquer profeta, né? O profeta, a Bíblia, se você ler lá, fala assim que o Saul, Deus não falava através dele nem de profeta, nem de ninguém. Se o próprio Saul é um profeta, se Deus não falar, ele mesmo fala que Deus não falava através de profeta, através dele, e Saul é profeta. Como é que seria? Ali é um espírito maligno que estava falando. Se você ler o texto, fala assim que nenhum profeta falava com ele. E se nenhum profeta de Deus falava com ele, como é que ele conseguia invocar Saul, que é um profeta? Como é que se os profetas, Saul é profeta e não falava? Os profetas não falavam, e Saul era profeta. Daqui já quebra isso que era um espírito maligno. Mas tem muita mais coisa. É um texto bem complicado mesmo, que as pessoas usam aqui, ele está usando aqui como pode conversar com os mortos. Não tem como, né?
E Jesus também fala nisso, né? Ah, no texto lá, se eu não me engano, é Lucas 10, fala, né? Eles falam que os mortos não podem lá descer, né, e avisar lá os que estão vivos. Você perderá essa batalha. Samuel mentiu, a Bíblia não nega, não afirma que os espíritos dos mortos são enganadores. Alguns até podem ser, mas o que a Bíblia diz é que aqueles que fizeram aliança com Javé são proibidos de acessar esses espíritos, inclusive porque isso tiraria dinheiro, cominho, endro, hortelã, cabrito, lá dos levitas, que tinham o monopólio do oráculo. 12 pedrinhas, cada uma representando uma tribo, 2 dadinhos, muito parecido com o Erin de Logum, inclusive. Nada a ver. Vamos lá. Primeiro, você está afirmando aqui que tudo que a pitonisa falou... Pitonisa é um conceito grego. Mas é que está no texto. Mas que tá no texto. Se você quiser discutir semântica, idiomas... Você fala hoje dos idiomas originais? Não, porque Pitonisa era sacerdote de Apolo do templo de Piton. Tudo bem, mas está lá no que texto. se você leu esse texto, seu texto foi mal traduzido. Acho que isso explica muita coisa. Tá bom, vamos lá. O nosso amigo aqui, ele quer discutir crítica textual. Qual é o tema? Mas é um livro, uma religião baseada no livro. Então, é que assim, vamos lá. Você falou que o espírito enganador não errou. Errou. O profeta Samuel errou? Errou, e tem um grande detalhe. A Bíblia fala que Samuel foi atrás. A Bíblia fala que Deus aprovou essa atitude, sendo que o próprio Cristo... Mas eu falei que Deus é contra. Então pronto, acabou de Mas não, a sua afirmação é que os espíritos são enganadores. Deus é contra e eu sou contra. É uma afirmação essencialista acerca da substância e natureza moral desses espíritos. Eu não estou fazendo um debate moral sobre os espíritos. Eu estou dizendo que o teu Deus te proíbe. Mas ele não afirma que as nossas entidades são mentirosas. Isso que você está fazendo eu posso falar? o debate. Eu posso falar? Pode, é que você gosta de falar umas palavras difíceis para impressionar. Muito legal o seu vocabulário. Bom, Deus ele proíbe. Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, o que acontece lá? Quando Jesus não conversou com o espírito de Elias e Moisés no pé do monte junto com seus discípulos? Inclusive falou para os seus discípulos, não contem para ninguém o que vocês viram aqui? A Bíblia fala que era espíritos de mortos que estavam vagando. Fala que era Elias e Moisés. A Bíblia trabalha... Elias foi arrebatado, né? Foi no carruagem de fogo. Não, a Bíblia não fala carruagem, isso daí é um texto apócrifo. Mas, não é não. Redemoinho, tá lá em 1 Reis. Se você achar a palavra carruagem lá em 1 Reis, eu saio do evangélico agora. E o texto fala de Pitonisa na Palestina, 5.000 a.C., também não é muito... Gente, eu vou falar sobre uma outra coisa. Ali não era Elias também, não. Elias, Moisés. Jesus não fala. Na hora que ele estava ali na transfiguração, não foi a Bíblia. Será que Pedro conhecia? Quem fala isso, se eu não me engano, foi Pedro. Não me foge a mente. Mas algum dos discípulos de Jesus, mas eu acredito que foi Pedro. Ele muito assustado. E ele fala isso, né? Senhor, criar uma tenda para tu, né? Elias e Moisés. Como é que ele sabe quem é? Quantos anos ele sabe se era Elias e Moisés? Quem fala isso não é Jesus. Jesus não confirma isso. Está conversando com os mortos ali, né? Eu vi um pastor falando isso, né? Foi, acho, Marco Feliciano que falou, cumpriu a promessa, né? Moisés pisou na terra prometida. Absurdo isso. Jesus não falou isso. Ali teve uns varão com Jesus e o texto fala que assustado Pedro falou isso. Jesus confirmou ali, Jesus falou assim, ali é Pedro, não, deixa Pedro quieto aí, deixa Pedro quieto, deixa Moisés quieto e Elias. Não, ele assustado e falou aquilo ali, Senhor, construiu uma para tu, como é que ele sai, ele fala, eu conheço Elias e quantos anos e anos? Lembra que eles ficaram assustados até de ver Jesus andando pelo mar? Ele não sabia nem conhecer Jesus, que eles ficaram tão espantados. Imagina ali, Pedro não ficou tão espantado. Não tem o texto de Jesus falando aqui Elias. Tem Pedro morrendo de medo, falando isso aqui. Então, bora lá apresentar aqui, né? Que Jesus está falando com os mortos. Você fugiu, você falou que fala carruagem, eu falei que não. Eu saio da minha religião agora, tá lá carruagem? Tá essa palavra? Não vou me fazer acordo com você, eu não trabalho com barmanha. Então pronto. Então pronto. É que você afirmou e não foi atrás da afirmativa. Cara, até me perdi no... Qual que era o tema? Posso sair? Se quiser sair, vai lá, velho. Não, vai, continua. Não, é que assim, a Bíblia, de fato, eu entendi o que você quer dizer, que Deus, ele proíbe, mas que esses espíritos não são reais. É isso que você quis dizer. Apitou aqui? Acabou? Acabou. Se quiser terminar beleza. O que você falou, Atos, eu entendi. Deus, ele proíbe acessar esses espíritos, mas não significa que esses espíritos não existem. Eu não estou falando que o espírito não existe. Eu estou falando que se Deus está proibindo, não faz parte do reino dele. Portanto, são espíritos malignos. Mas o que você trouxe, a premissa foi, o espírito existe sim, Deus só proibiu o acesso. Mas ninguém negou a existência do espírito. Eu falei de existência, eu falei da moralidade desses espíritos. Mas meu tempo acabou, a gente conversa na próxima. Ai, meu Deus. Ai.
Prazer, irmão. Você também, querido. Prazer, Helder. Axé, meus irmãos. Eu sou o Helder, estou na religião, representando há mais de 17 anos. Sou filho de pastora de igreja, minha família toda é evangélica e eu sou da Umbanda com muito orgulho. E me dou super bem com a minha mãe. Então eu tô aqui pra esse debate que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito incrível pra nossa religião e pro povo brasileiro. O senhor, com todo respeito e nada contra, já foi viciado em pornografia. Ah, os caras me pesquisou. Não. Eu fui. E não tem nada contra com quem é. Eu sou contra. Não se masturbe. Trabalhe e produza. Sim, então, o senhor era viciado em pornografia. Sim. Via pornografia e consumia muito. Quem te salvou desse vício da pornografia? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, Isso. Então é um espírito, né? Jesus Cristo te salvou da pornografia. Há um Deus chamado Jesus. Então, no nosso caso, como que vem falar que os nossos guias, né, são guias enganadores, se eles já tiraram várias pessoas também da pornografia e de vícios e de coisas erradas? Porque na nossa religião também, a gente não tem nada contra quem é prostituta, quem trabalha nesse ramo, mas Então por que o Espírito tirou se você não tem nada contra? Não tem nada contra. Mas é o seguinte, incoerente? Não é coerente. Deus vai me tirar de um lugar que ele não é contra, mas ele vai me tirar por quê? Então, você foi incoerente. Se Deus te tirou, Foi incoerente. se Deus te tirou. Seus amigos viram incoerente. Se Deus te tirou, beleza. Por que uma Maria Padilha não pode tirar uma mulher da prostituição e ela é enganadora? Mesmo ela tirando a pessoa da prostituição, ela vai continuar sendo Então enganadora? você é contra a prostituição. Toca aqui, sou contra também. Não sou contra a prostituição. Então tá incoerente. Não é contra a prostituição. É que a Maria Padilha que tira uma pessoa de um vício ou na prostituição, ela não é espírito enganador. Você foi Correto? incoerente. Gente, eu vou falar aqui sobre também algumas coisas, né? Sobre espírito. Isso aqui é bom demais, esse debate, né? Que pena que o cristão aqui não tem, né? O cristão contra os macumeiros não tem muita chance de responder muitas coisas, né? E o que acontece? Tinha um demônio alojado nas costas de uma mulher lá, que ela ficava assim, cocunda, né? Tinha um espírito que jogava o menino dentro da água e tudo lá. Então eram várias doenças, né? Tinha um espírito que deixava o outro surdo. Então o espírito, ele entra nas pessoas e imita várias doenças. Várias doenças. Toma cuidado com isso, né? Muitas doenças, muita gente alojada, doente. Tem gente que chega no hospital, faz vários exames e não tem nada. E simplesmente se o demônio sair, aquela pessoa para de sentir aquelas dores. Não estou falando que é todas as pessoas, tem doença mesmo, mas tem pessoas que existe o demônio, ele entra e imita as doenças. Está escrito, o mestre falou sobre isso. E aí talvez ele saia em alguns lugares, ele sai e ali a pessoa acha que foi curada, né? Mas simplesmente que o espírito maligno saiu. Não foi eu que falei isso, foi o próprio Jesus, expulsou muitos que estavam doentes e era demônio. Não. Tu não deixou me, entendeu? Mas eles que tiraram você, eles viram que você foi incoerente. Pô, o cara tá batendo cartão, velho. Calma aí. Vai lá, lindão. Quer dizer, então, é pecado pornografia? Sim. Em qual texto bíblico fala sobre isso? Primeiro, qualquer pessoa que tem um cérebro vai saber que objetificar a mulher é Qual pecado. texto bíblico? Vários. A prostituição, a porneia, é um pecado. Cântico dos Cânticos. Leia Israel. Cantares? Vamos lá. Pornografia é pecado não bíblico. Eu não tô falando que o sexo é pecado. Não, pornografia. Sim, pornografia é pecado. Mas o adultério é pecado? Na Bíblia? O adultério é pecado na Bíblia? A Bíblia. Não, Tô te pornografia. fazendo uma Vamos lá. pergunta. Responde uma pergunta, que não respondeu nenhuma, eu te respondi várias. Mas é que- O adultério na Bíblia é pecado? Não sei, não o tenho adultério sido na Bíblia é pecado. Jesus fala assim, só de olhar, Mas a já pornografia adulterou. é Se eu tô adultério. olhando e traindo a minha esposa com uma mulher na tela, Tá, além de ser então na um Bíblia improdutivo, existe- então um na Bíblia, Enzo, eu tô... do Velho Testamento ao Novo Testamento é recheado de pecado. É lógico. Porque É um livro que fala ser humanos pecam. Peraí, Israel. Vamos lá, pensa comigo. Existe um livro, Cântico dos Cânticos. Existe. O que diz lá? Diz de um homem que ama sua mulher e ele fala de relação sexual, que é um tabu nas igrejas, não devia ser. Você que é casado, bota pra quebrar, não é pecado não. O livro é totalmente pornográfico. Existe, inclusive... É um livro que fala de sexualidade. Inclusive, incesto familiar. O que aconteceu quando duas filhas embriagou... Ele narra um acontecido, não que Deus aprove esse acontecido. É um livro histórico que narra uma história. Não está escrita na Bíblia. Deus, ele não defendeu isso como na pecado. Bíblia. Assim Texto fora de contexto. como também a prostituição, ela é pecado. Sim. E quem não foi ainda, galera? Vai ser bem rápido agora. Vai lá, trans. Vai lá. Se Jesus te curou da masturbação, da pornografia, e Ogan Helder disse aqui bem claro que Maria Padilha pode tirar uma mulher da prostituição, você questiona ele se ele é contra a prostituição. Ele ser contra a prostituição é irrelevante, porque vai ter mulheres que gostam de se prostituir e esse é um direito dela. E não é corpo dela. pecado. É Não um é direito errado. dela. Agora, para Pra aquela que a outra Maria Padilha mulher, vai tirar uma mulher da pornografia? Se uma outra mulher se prostitui sem vontade, sem oportunidades, porque ela não tem chance, e ela pede a Maria Padilha para tirar ela daquela situação, e Maria Padilha também tira, ela fez o mesmo que o seu MC Jesus. Trans, você quer um monólogo? Você não escuta, você Não, só é porque eu tô fala. tentando te explicar o que E eu exatamente estou você indo diz. contra a sua explicação, mas eu preciso Vá, ter tempo pra diga. falar. Se a Maria Padilha vai livrar alguém de um lugar, como que esse lugar não é um erro pra sua religião? Eu fiz essa pergunta, é incongruente. Então, para a minha Se religião, Jesus não me é tirou um da erro, pornografia, mas que para pra certas pessoas, a prostituição pode ser ruim. E o sonho daquela Então me pessoa fala é um sair da benefício da... prostituição. Você prefere uma mulher sendo empreendedora abrindo a loja dela ou se prostituindo com um monte de homem que objetifica ela? Eu fui prostituta, criei meu filho e me orgulho muito de ter sido uma. Você tá prostituta até hoje? Se tiver que ser, eu vou lá. Não, se tiver que ser. Se tiver que ser, porque Você, eu entre nunca ter
tem uma empresa, você prefere se A minha prostituir? empresa pode ser meu corpo, minhas regras. Bom, se você é mulher quer isso, é opção sua. Agora, Tudo bem, a respeite. Bíblia, a minha religião é contra Por isso. isso que você tem a sua e eu tenho a minha. Exato. Mas se É eu um quiser debate. sair da prostituição e pedir para que Maria Navalha, Maria Padilha me tire daquilo porque eu não sou feliz ali, ela pode fazer Então tem felicidade na prostituição? Ela pode fazer um milagre Tem na minha felicidade vida. na prostituição? Ela pode fazer um milagre na minha Pô, vida. você não como responde uma Jesus fez na pergunta. sua. Uma pergunta, tô te perguntando. Vai que Deixa essa eu navalha responder pra... essa Ó, pergunta. taca a navalha Deixa eu aqui. responder essa pergunta dele. Tem sim felicidade na prostituição. Acabou o tempo, eu quero ver as outras Deixa eu só pessoas. responder essa pergunta dele. Sim, tem felicidade. Posso responder? Tem hedonismo. Tem sim felicidade na prostituição se a pessoa nasceu para aquilo e ela gosta de ser uma puta. Então Deus predestinou a pessoa pra prostituição? Isso não é sobre Deus, isso é sobre a pessoa. É sobre a escolha daquela Então Deus não pessoa. interfere na vida da pessoa, na sua religião. Se ela não quiser acreditar em Deus. Então, se eu só tá Deixa eu só concluir, deixa eu concluir. concluir aqui com ele. Gente, tem um monte de gente que não foi, vocês querem ir? Quem Israel, não foi, eu acho que é justo, né? Já, só Tem um pra concluir rapaz aqui, 30 segundos. 30 Beleza. segundos. Não, só apontei que você não foi. Não. Cara, chocou. Só pra finalizar, quando você estava no vício da pornografia, você pediu muito a Jesus, a Deus, pra te tirar desse vício, né? Não, Você não pediu? não. Então você... Eu era ateu. Era Eu tava ateu. confortável no vício. Então, da mesma forma que você está questionando aqui da Maria Padilha, tem muitas mulheres que estão na pornografia, que estão na prostituição, mas que estão porque não tem outro emprego, não tem nada. Então, Jesus é o caminho, a ela não tá verdade e a ligada. Entendeu? Então, Como você pode afirmar que os espíritos, as nossas entidades são enganadores, sendo que a minha pombagira curou 2 pessoas dentro do meu terreiro com câncer com metástase? Porque a Bíblia fala que os espíritos enganadores têm poder pra curar também. Se possível, se transformaria até em anjo de luz pra enganar os eleitos. A resposta é essa, biblicamente, que é o livro que eu acredito. Quer vir? Tremendo. Vamos lá, voltei. Vamos lá. Eu trabalho com Exu e Pombogira. Na Bíblia cita o nome deles? Eu nunca não me recordo. Não, esse nome foi... Como que você acusa o meu Exu e uma Pombogira, sendo que nem é citado na Bíblia? E Deus, ele sabe de tudo antes de acontecer. Então ele já sabe que Ele é nós devemos onisciente, cultuar essa onipotente. energia. Por que ele não deixou em alerta? Então, Deus, ele sabia que Adão ia comer do fruto? Você acredita nessa história? Sim, eu acredito. Você acredita? Eu acredito que ele ia ser testado. Então você acredita no que está escrito na Bíblia? Em algumas coisas. Em Só o que é, algumas coisas, só o que é em algumas conivente pra coisas. você. Não. De uma fonte pode sair uma água doce e uma água amarga? Sim, pode. Só você Me ir mostra pra- uma fonte. Vou te No falar uma Brasil, coisa. em qualquer lugar Só do mundo. você ir em lugares que tem praias e rios se encontrando. Super comum. Não, mas a fonte, falei da fonte. do Não lado. que, Eu quando já vi. se encontrar, sim, óbvio. Sim, mas tem. a mesma fonte. Tem uma cachoeira aqui, tem A mar mesma aqui. fonte sai água Não, doce e da água mesma salgada. fonte não, mas do mesmo Então solo. pronto. Então se você acredita numa coisa na Bíblia, igual, eu acredito em Jesus. Qual é o livro que mostra Jesus? A Bíblia. Ah, mas eu só acredito quando ele fala que ama. Mas quando ele fala lá em Mateus capítulo 7 que vai mandar pro inferno, eu já não Mas acredito. você mesmo falou pra mim no outro parte que eu sentei aqui que nem todos os versículos da Bíblia, nem tudo se segue. Quem falou isso pra você? Os descritivos, que contam uma história de perversidade de guerra, Então, é óbvio que não. É só pra ainda demonizar É um livro os meus histórico. guias, aí tem que seguir. Você tá incomodado com essa questão de demonizar, né? Sim, sabe por quê? Ninguém Vou tá te falar uma coisa. demonizando. Vamos usar um pouquinho da lógica. Vamos lá. Se o espírito da pombagira é enganador, o que ele ia querer fazer? Se prostitui. Enfim. Falei pra você acelerar porque tava acabando o tempo. A minha afirmação é que só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Está em todos os lugares. Aê. Certo. Prazer, Israel. Tá, vamos lá. Qual é o seu nome? João. João. Filho do mistério. Oi, tudo bem? Sou filho do mistério, eu sou um bruxo, sou também iniciado no candomblé, faço parte da Umbanda há um tempo e vim aqui debater. Não tenho nada contra as religiões, mas a gente veio pra falar nossa verdade e nosso ponto de vista. Tá, se tu afirma que Deus está em todos os lugares, então ele estaria entre os pecados capitais, né, como por exemplo a luxúria, que não serviria, como você falou lá do Ender e tal, porque não tem como construir uma igreja somente com isso, então não faz sentido. Então até que ponto que é o ideal, por exemplo, de dar o dízimo e tal, que até que ponte, né, qual que é o abismo que está ali entre o que pode, o que não pode, o que está em excesso, né? A carta do diabo, por exemplo, no tarô. Então o que estaria aí, tipo, até que posso, então eu posso roubar até aqui, até que eu posso enganar, até lá eu posso Entendi fazer onde você coisa. quer, agora entendi. Então, pra mim não faz sentido, porque se ele está em todos os lugares, Colocar isso aqui, né? Deus está em todo lugar, os espíritos não podem estar em todo lugar. Atributo de Deus, né? Onipresente, que não é compartilhado com um ser humano, só Deus tem onipresença, né? Eu vou ter que fazer um estudo sobre isso, né? Os atributos que não são compartilhados com o ser humano. E nem os espíritos têm, né? Eles podem estar em algum lugar, mas não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Poderoso isso, né? Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. lugares, então ele estaria num estupro, ele estaria num assassinato, estaria em qualquer outro lugar. Então por que ele condena onde ele está em todos os cantos? Não faz sentido pra mim, não encaixa na minha cabeça. Entendi. Isso é um dilema muito levantado, João, porque se Deus é soberano e ele tem todo o poder, o porquê algumas atrocidades acontecem. Isso não é um problema só pra mim, é um problema pra qualquer religião. Esse argumento é muito usado por ateus, inclusive. É o problema do mal, é a grande discussão, o grande dilema. Então, assim, as entidades não fazem coisas boas? Cadê as entidades? Ou vocês não acreditam em Deus também? E o Deus que vocês acreditam? Você não acredita em Deus? Então, beleza, foi uma percepção errada. Qual que é a sua religião? Eu sou da Umbanda, sou do Candomblé. A Umbanda não acredita em Deus? Eu não sabia. Eu sou politeísta, eu acredito em vários deuses, cultuo, por exemplo, na Tá, demonologia. Mas não tem um Deus não tem um lá, soberano. não tem, não. Beleza. Esse é o caso. Dentre esses vários deuses que você acredita, eles têm poder pra fazer um milagre, uma coroa ou proteger alguém que tá em aflito? Claro. E por que eles não fazem isso? É um problema que é pra mim e um problema pra você também, entendeu? Ah, já deu. Poderia explicar. Gente, ele falou muito pouco, cara. Prazer, querido. Israel, qual é o seu nome? De Cler Carmo, Babai Fatobá. Axé Mojubá, meu nome é de Cler Carmo, eu sou o Babai Fatobé, sou sacerdote do...
Gente, é mais outra coisa, né? Mais outra coisa que acontece aqui é os ateus usam isso, todo mundo, muita gente usa. A pergunta do rapaz é por que Deus não para o mal, né? É, Deus como é que se diz? Dá livre-arbítrio, né? Quem faz o mal? É o ser humano. Ele escolhe os espíritos malignos. O ser humano, ele pode, né, ter como é que fala? Uma entrevista com Deus. Você vai pegar esse filme aí, vai ser muito bom para responder isso aqui. Por quê? Que o ser humano pode trazer muita cura, muita bênção, abençoar, fomes pode parar, doenças pode ser parar, espírito maligno pode ser expulso. O ser humano, né? Deus deu aí, né? Em Mateus 10, deu autoridade, né? Àqueles que seguem a Ele, né? Para que o mal possa reduzir no mundo. Então, o ser humano, né? Deus dá livre-arbítrio. O mal acontece, né, gente? Com gente cristã, quem não é cristão. Aqui você vê os deuses deles de outras religiões não conseguem parar o mal também, né? Então, o ser humano, se todos fossem o bem, fazessem o bem, tu acha que ia ter o mal? Então, por que Deus não para o mal? Porque é o livre-arbítrio, meu amigo. É o ser humano que faz o mal. O ser humano, né, que faz o mal e mais um dia isso vai acabar, viu? Do culto tradicional Yorubá, também da Umbanda e de um culto de bruxaria. Eu vim aqui hoje para a gente debater sobre alguns temas muito importantes, deixando bem claro, não sou contra o evangelho, mas a gente tem uma filosofia de vida completamente diferente, que vocês vão entender que faz muito sentido pro nosso processo civilizatório. Axé, ô. Eu vou ficar só no de Claire Carmo, porque... Mas vamos lá, Israel, quando a gente fala sobre a visão que a gente olha para várias culturas do qual a gente tem aqui representado hoje, a gente fala, o Deus para nós dentro do culto Yorubá é Eledomari, ele criou, ele é o ser supremo que criou os próprios orixás. Então você acredita no Deus supremo, é o Yorubá o nome. Perfeito. É cultura Yorubá, é um povo. Certo. Então quando a gente olha para essa questão, olha para Eledomari, ele criou os orixás, e aí dentro desses orixás, eles regem, né, campos específicos. Se o seu Deus, ele está em todo lugar, você não consegue enxergar dentro de uma maneira que seja aceitável que a manifestação da natureza também é uma face de Deus, então o orixá é algo de Deus e não é um demônio? Perfeito, muito bom a sua colocação. A natureza, a Bíblia fala que apresenta Deus. Então, de fato, uma face de Deus. isso a maior prova de que Deus existe é a natureza. Não tem como você ver os peixes no mar, a árvore dando fruto e falar que isso é obra do acaso, de um Big Bang, de uma explosão. Não tem como colar as ondinhas e lembrar de Iemanjá. Eu pulo a onda porque mas não lembrando de Iemanjá. Você não concorda com poluir o mar, né? Jogando coisa lá dentro, né? Não, faz de uma maneira sustentável. Mas o que eu queria te dizer é que essas manifestações, né, da natureza representam Deus. Entendi. Então não tem como você olhar para o sol e você usufruir do sol, você sentir essa bênção, esse axé do sol e você não reconhecer o Cara, nisso a gente vai concordar, só que a visão de mundo vai destoar, só que a gente acredita que a natureza apresenta Deus, a cosmovisão muda um pouco. Mas a questão é da onisciência. Você acredita em um Deus que está em todos os lugares? Sim. Então, inclusive na natureza. Isso, eu acredito que o Deus da Bíblia diz que a natureza apresenta ele. Vai discordar, o Deus que eu creio é um diferente do seu. Então você reconhece que essa força da natureza também são deuses. Eu acredito, que são orixás. não acredito que são deuses, que senão isso é o panteísmo que nós chamamos na teologia. Entendeu? É nóis. Deus da Bíblia te abençoe. Então tá ótimo. Olá. Sobre panteísmo, gente. Tem gente que acha que tudo é Deus. A árvore é Deus, tudo é Deus. E tem uma força superior, o cosmos, tudo é Deus, né? Tem isso, o panteísmo eu acho que Deus está em tudo. Tudo é Deus. Deus é a árvore, tem gente adorando vaca, não sei o que, é o universo, né? Tem a lei da atração aí que os povos falam, que não sei o que, né? Então a pessoa que acredita tudo é Deus. Deus não é tudo, né? Tudo a criação dele, né? Ele está presente em tudo que é lugar, mas as coisas não são Deus. Mas tem muita gente que pega isso, que tudo é Deus. Olha ali, é Deus, é Deus. Fica esperto sobre isso. Aí depois a gente fala sobre panteísmo aí. Bora lá. Prazer, querido. Prazer. Israel. Olá, sou o pai Hamilton, sou da Umbanda, também represento o grupo de intolerância religiosa na UAB de São Paulo, sou sacerdote e também sou de Ifá, é uma outra religião. Sou da Umbanda, sou cristão, porque acredito em Cristo também. Certo. O que eu não gosto é da manipulação da Bíblia para chamar os meus deuses, né, vamos falar assim, de demônios. Porque eles fazem por mim o que Deus faz, eu acredito em Deus. Então, fazem por mim tudo aquilo de bom e tudo aquilo de... E permitem, às vezes, tudo que é de ruim também acontecer no mundo, pra gente aprender lição, aprender a evolução e aprender a respeitar o próximo, né? A gente está tendo um debate aqui bastante respeitoso, mas alguns pontos, eles são trazidos para nós desde a ancestralidade de muitos e muitos anos. E a Bíblia vem corrigir, acertar ou transformar a nossa religião. Não, então, os nossos demônios, eles são as pessoas que falam
que nosso Deus é o demônio, entendeu? Então vamos lá, Milton. A gente estava falando da onisciência, mas saiu um pouquinho, mas vamos conversar sobre isso. Primeiro, a Umbanda, o Candomblé, essas religiões são específicas no Brasil. É meio que um sincretismo. Se você for na África mesmo, pra falar a verdade, a África tem mais cristão do que cultos de matriz africana. 30% só dos cristãos na Terra, né? Você tem 70% de outras religiões, né? Não, o cristianismo ele ainda é a religião mais predominante. Não, 70% pelas nossas pesquisas e pelo seu último podcast que eu pesquisei lá também. Eu falei isso? Falou. Que o cristianismo tem menos? da Terra. Não, eu quero até rever isso. Se eu falei, foi um equívoco, eu errei. Mas eu não falei isso, não. Porque, na verdade, de Abraão saiu o islamismo, né, o cristianismo e o judaísmo. Então, só de Abraão, as 3 principais religiões já sobressaem. Né? Então não tem lógica. Mas sobre a onisciência, eu não entendi o seu ponto. Deus é onisciente? Esse é o tema. Deus, onisciente, Orixás onipresente. e muitas entidades então, me acompanham. Eu queria falar sobre essa entidade, esse negócio de entidade. Pena que eu... Obrigado, viu? Prazer. Roberton. Roberton, prazer, Israel. Olá, sou Roberton de Oxum, pai Roberton de Oxum. Estou na religião desde os 14 anos e hoje eu estou aqui para participar, junto com o restante dos demais irmãos de fé, para que construamos aí uma conversa, um diálogo, um debate proveitoso, que seja de muito esclarecimento também, para quebrarmos alguns paradigmas, os preconceitos, algumas desinformações. Rafael, Deus é onipresente e onisciente. Você crê nisso? Estou lhe perguntando. Ah, é uma pergunta. Isso. Sim, Deus ele é os 3 onis. Onisciente, onipotente e onipresente. Só para explicar, às vezes as pessoas não sabem. Onisciente obtém todo o conhecimento, onipotente obtém todo o poder, né? E onipresente está em todos os lugares. Geograficamente falando, Jesus Cristo nasceu onde? Jerusalém, onde foi que Jesus Cristo nasceu? Tem uma discussão, né? Se nasceu em Jerusalém, em Belém. Palestino, sim, provavelmente. Sim. Então, se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ele deveria ser também um Deus de toda bondade. Certo? Certo. Por que está acontecendo o que está acontecendo hoje no território palestino? Você é ateu ou você é cristão? Eu sou candomblessista. Candomblessista. Você acredita em Deus? Já acreditei. Então você não acredita em Deus? No meu Deus. Ele é do mar, Deus da criação, então, aí eu te pergunto, o seu Deus está onde? Comigo. Dentro do meu culto, dentro da minha fé. Mas então o seu Deus não está em todos os lugares? Sobre o seu Deus. Isso, mas eu tô te fazendo uma pergunta para saber de você. Isso. O seu Deus está em todos os lugares? Sim. Dentro do meu culto, sim. Então se o seu Deus está em todos os lugares, aonde está ele? Ele está na Palestina? Não. Acho que você está conduzindo para um outro lado. Não, só estou fazendo um agonismo e um antagonismo e você está dando essa papadinha. Não é sobre os deuses africanistas. Mas claro que é um debate, mas é um debate. É sobre o meu e o seu. Eu fiz uma pergunta. Os meus deuses estão comigo. Mas eles não são onipresentes. Eles são dentro da minha fé, sim. Né? Da natureza, então eu te pergunto, cadê eles lá na Palestina? Não. A questão não é sobre os meus deuses dentro da Palestina. É porque as pessoas acham que Deus tem que pegar as pessoas e como um ventríloco, tratar as pessoas... Eu podia terminar. Vamos esperar o colega sair primeiro, ou entrar em casa, tá. É que assim, as pessoas acham que o Deus da Bíblia, ele tem que ser um ventríloco que fica controlando as pessoas e não vai existir maldade no mundo. Isso é uma utopia. Se o pecado está no mundo, é óbvio que vai existir maldade. Só que a Bíblia trabalha com a crença de que Cristo irá voltar, uma única, na sua segunda e única vez, e ele vai estar lá o seu milênio. E nesse milênio não haverá mais choro, mais dor, mais luto. É nisso que nós esperamos e aguardamos a sua segunda vinda. Prazer, Israel. Mestre Pedro. Isso. Fala, povo macumbeiro, como é que vocês são? Meu nome é Pedro Henrique, mais conhecido como Mestre Pedro ou Pedro de Ogum. E vamos dar nesse debate, né? Vamos mostrar o que de fato é a nossa religião. A religião ela não tem que ser provada, ela tem que ser respeitada de fato, tem que ser vivida, vivenciada. Vamos embora. Vou fazer uma pergunta. Vai lá. Eu acredito, primeiro eu vou com o contexto. Eu acredito em um Deus só, um único criador de tudo. Você não acredita em vários? Não, em um só. Um só. Um só. Qual é a sua religião, só pra mim? Eu sou quimbandeiro, sou mestre de quimbanda. Então na quimbanda acredita em um só Deus? Eu sou quimbandeiro, mestre de quimbanda e também um bandista. Aí explica pra eu entender. Porque é diferente do pessoal. Eu disse que o teu Deus está em todos os lugares, então o teu Deus está dentro dos terreiros também. De Umbanda, então, de Quimbanda, Candomblé, todas as religiões. Depende do que você entende estar em todos os lugares. Estar em todos os lugares é aprovar tudo? É concordar com tudo? Eu não falei isso. Eu falei que ele contempla tudo o que acontece. Então, se ele não concorda, o que ele está fazendo dentro do terreiro? É porque você tá falando de Deus como se ele fosse um ser humano. Então, por exemplo, eu não concordo com o time do Palmeiras, então não vou estar do Palmeiras. Não é isso. Está é contemplar. A Bíblia fala que Deus ele é o justo juiz. Para ele julgar algo, ele tem que ver o que está acontecendo. Então, por isso que ele está em todos os lugares. Mas não tô falando que ele concorda com tudo. O que acontece dentro dos terreiros? Se ele está lá é porque ele vê. E por que não faz nada? Isso é errado. Então, é porque é o exemplo do ventríloco que eu dei aqui. As pessoas acreditam que Deus não está fazendo nada, ou para ele existir o Deus da Bíblia, teria que estar controlando as pessoas. Mas ele vai fazer no tempo certo. Na segunda vinda de Cristo, que vai ter a redenção para os justos. Demora. Depende. A Bíblia fala que para o homem, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Existe o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos. O Cronos pode demorar se você for uma pessoa ansiosa. Mas com um pouquinho de psicanálise, psicologia e de fé, você pode barrar a sua ansiedade. A data, o dia, a hora, ninguém sabe. Tem como falar que demora se não sei a data. É bem complicado, né? Tem tantas maldades. Deus está em todo lugar. O mal está em todo lugar. Por que Deus não acaba logo toda vez? Tem sim, gente. Aí já pensou Deus mandar logo todo mundo pro inferno? Tem tanta gente, né? Os filhos dele, nós podemos parar toda mal, toda trazer nesse lugar. Então nós somos enviados deles. Tem muita gente boa nesse mundo. E Deus dá livre arbítrio. Já pensou Deus pegar assim... Não, destruir logo todo mundo vez e estará logo o seu reino, que é isso que nós acreditamos, né? A paz geral e tudo normal, que todo mundo quer paz e tudo assim, e não tem mais o mal nesse mundo. Mas vai acontecer isso. Mas ele está dando chance a muitos se converterem, pararam lá, né? Quanta gente fazia o mal e não estão fazendo mal através de pregadores, muitos são enviados. É isso que nós somos enviados no mundo todo para trazer o bem, né? A missão trazendo em todos os países, trazer o bem para que o mal possa ser reduzido nesse mundo. E ele vai parar um dia, né? E tá esperando. Porque Deus está em todo lugar, porque ele não faz. Porque tem um dia certo, irmão. Tem um dia certo, livre arbítrio, dando chance a muitos a se transformar. Né? Muita gente tem chance, gente. Pode ter, muita gente precisa de chance. Quanta gente não já deixou de fazer o
mal e agora tá fazendo o bem. Você, não, Deus, acaba logo com tudo isso aqui, volta logo de uma vez, né? Até a gente cristã fica, não aguento mais, é difícil, a gente não quer mais o mal acabar, mas tem muita gente que precisa voltar ainda para Cristo, né? O bem, a luz ainda não se espalhou em todos os países para trazer uma multidão de gente para o bem ainda, não é a hora de Deus exterminar todo o mal sobre o mundo, né? Porque tem muita gente ainda que vem para esse lado, da bem, da graça de Deus, alcançar a misericórdia de Deus e fazer o bem no mundo. E bora lá, né? Essa pergunta do mal é bem difícil mesmo, né? E se é difícil para a gente, imagine Deus que está vendo tudo isso lá, vendo esse mal, né? É bem complicado. É porque a gente não manda e não sabe os planos de Deus, ele é soberano, né? Pra mim, você é só um influenciador desesperado por engajamento. Eu tô em dúvida se você é cristão ou não. No debate com a Sardá, você deu glória a Albert Einstein, não glória a Deus. Eu brinquei com ela, nos bastidores, a Sardá foi super recíproca, ela e o noivo dela. Eu fiz você falar sobre brincadeira, porque em 1 Coríntios fala, toda honra e glória seja dada a Deus. Se você fala tanto sobre a Bíblia, por que você tá dando glória ao homem e não ao seu Deus? Você vai deixar eu falar ou você vai querer o corte? Se quiser o corte, fica à vontade. Eu falei pra Sardá, você que é ateia, você vai dar glória a Einstein. E legal que você me pesquisou. Eu não pesquisei ninguém aqui porque eu vim pra conversar e não ficar dando corte lacrar, mas se você quiser eu dou tempo, fica à vontade. Tô lacrando. É porque em 1 Coríntios fala, toda honra e glória seja dada a Deus. Sendo brincadeira ou não. Eu não dei glória, eu não dei glória. Filho, você tá afirmando algo que não sai da minha boca. Então pesquisa. Eu não falei glórias a Einstein, eu falei, Sardá, você que é ateia. Então, que bom, tá falando, hein? Hater profissional. Não, é porque eu fiquei sem acreditar. Então tá bom. O que você falou. Você defende tanto a Bíblia. Você não tá aqui pra debater, você nem sabe qual que é o tema. Qual que é o tema? Qual que é o tema? Você nem sabe o tema, você vem aqui pra vomitar sua opinião. Você vem aqui pra vomitar sua opinião. Eu não dei glória ao homem, você que tá dizendo isso. Você que tá dizendo isso. Você que tá dizendo isso. Isso, então, pessoal, assistam. Tem mais alguma coisa pra falar? Tchau. TikTok é embaçado. Israel. Fala aí. Você fala que... Falou que seu Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Você falou que seu Deus julga, faz julgamento do certo e do errado. E aí eu tenho que te falar que o Deus nosso não julga ninguém. O Deus nosso não pune ninguém. Nós acreditamos num Deus, no todo. Você não é filho de Deus, mas você é parte de Deus. Assim como eu sou filho, eu não sou filho de Deus, eu sou parte de Deus. Qual é o nome do senhor mesmo que eu esqueci seu nome? Paulo, só um minutinho, deixa eu terminar. Mas vai no tema, vai fora do tema. Deixa eu só terminar, não estou fora do tema. E aí, assim, você fala num Deus julgador, você fala num Deus que pune, você fala num Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, e já foi colocado para você várias vezes em situações que acontecem no mundo, que a grande pergunta é, cadê o Deus que não foi lá e não julgou e não resolveu? Entende? Eu só quero te dizer que o seu Deus é um Deus criado para você, não é um Deus criado para todos. E aqui é um Deus para todos. Se ele é onisciente, ele está presente no meu orixá, nas minhas entidades, e em todo o espírito que se manifesta em cada terreiro de cada pessoa que está aqui. Você vai fazer uma pergunta? Não, pode falar, vem. Vamos lá, Paulo. Não, vou conversar, não estou aqui numa guerra, não. Paulo, primeiro, eu entendo a sua revolta e tudo. Não estou revoltado. Calma que eu não revoltei, eu só fiz um ponto. Não, eu entendo. É porque você fez afirmações... contrário àquilo que você falou, isso é um debate. Não, na verdade eu não falei nada. Eu fiz uma afirmação da onipresença de Deus e você não tocou no assunto. Então eu vou falar sobre a onipresença do seu Deus. O seu não é onipresente? Você criou. Eu criei. Vocês criam, você cria. Vocês um Deus que é seu. Eu criei. Vocês criam. Eu tenho CNPJ aberto. Não joga essa conversinha. Vocês criam a imagem Cara, vocês não querem conversar. Vocês não querem conversar. De que Deus é um Deus seu. Vocês não querem conversar. Entende? Você não aceita. Monólogos, Vocês não aceitam o Deus dos outros, cara. Vocês não aceitam. Você aceita meu Deus? Você aceita meu Deus? Eu disse que eu não aceito. Eu não disse que eu não aceito. Eu disse que eu não aceito. Eu não aceito. Você não aceita? Eu disse que eu não aceito. Você aceita o Deus da Bíblia? Eu disse que eu não aceito. Eu não tô te perguntando. Eu não concordo com as afirmações da Bíblia. Só isso. Ó, o amigo aqui, o Paulo, ele falou, vocês não aceitam o Deus... O amigo aqui, o Paulo, ele falou, vocês não aceitam o nosso Deus. Aí eu perguntei, você aceita o Deus da Bíblia? Ele falou, eu não concordo. Eu não concordo com a Bíblia. É a minha vez agora? Ele falou, eu não concordo. Discordar não significa não aceitar as pessoas. Se alguém soubesse que eu tô com algum projeto de lei pra matar quem discorda de mim espiritualmente, cara, é só apresentar. Eu tô aqui pra debater ideias. Seu cara. Fala aí. Então, Deus está em todo lugar. No Rio de Janeiro, né, nós sofremos muito, vários terreiros de candomblé de umbanda com quebras do nosso terreiro, com intolerância religiosa. Sim. Vindo de uma facção, né, de um traficante. De bandidos. Que ele diz que é Deus, que ele é de Deus, são os bandidos de Israel. Né, que todo mundo sabe que tem na reportagem, até nos fuzil dos caras tem escrito Jesus é o Salvador, Jesus é o dono do lugar. Eu sei que eu já passei por isso. Eu não vi isso, mas se você tá falando, eu acredito na sua palavra. E o que se Deus tem em todo lugar e Deus é tão bom, por que Deus não permite esses traficantes usar o nome dele e quebrar nossos terreiros e ainda matar pessoas? Em nome de Deus? E voltando ao assunto, e Deus é bom, e o nosso Exu e Pombogira, que defende a gente dessas maldades, é ruim? São espíritos enganadores? Você não acha que esse bandido está sendo enganado também? Eu vou falar da onisciência, então aí se der tempo eu falo do espírito enganador, você voltou pro tema, mas de boa. Deus está em todos os lugares, mas isso significa concordar com tudo. Por exemplo, eu não sei qual é a sua linha de visão antropóloga do homem, mas você acredita no livre-arbítrio? Acredito. E se você acredita no livre-arbítrio, Deus vai intervir em tudo? Não intervém em tudo. Porque você acredita em Deus, você não é ateu. Eu não tô debatendo com ateu, você acredita em Deus. Sim. Aí eu te pergunto, você acredita que Deus está em todos os lugares? Sim, mas você não acha que... Então, esse problema é pra mim, pra você é o problema do bem e do mal. Mas o Pombogira e o Exu não pode estar nesse lugar, interferindo para que esses bandidos não parem de atacar nossos terreiros. Deus também pode. Então, mas por que o Exu e o Pombogira, então, são espíritos enganadores? É que esse era o tema passado, mas já acabou, né? Mas é isso. A Bíblia é o único manual que é completo para uma vida próspera e transformada.
Tudo bem? Você tá Boa bem, noite. querido? Eu sou o Exuleque, sou babalorixá dentro do culto do candomblé, babalaô, dentro do tradicional, né, o Ifatopé. Eu tenho casa de candomblé na cidade de Caraguá, litoral norte. Desse debate eu espero que seja algo muito transparente, né, que tire bastante as dúvidas sobre as duas religiões opostas, né, que é tanto o cristianismo quanto o espiritismo, e vamos ver o que vai acontecer. Prazer, meu nome é Israel. Me perdoa pela ignorância. Exuleque é o seu nome ou é a função que você exerce? Exuleque é o nome dado pra mim na minha iniciação de Exu. Mas é como você se identifica, seu Isso, nome. Beleza, exatamente. Exuleque, fechou. Vamos lá, é Israel, né? Israel. Israel, como que você fala, você afirma que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única ponte que você tem uma vida próspera e segura seguindo ela? É o único manual É o de único manual. prosperidade e transformação. Ah, perfeito. Eu sou filho de pai evangélico, aonde dentro da criação minha era muito simples, muito pobre, passava necessidade dentro da palavra de Deus, né? Porque uma parte do dinheiro que meu pai ganhava tinha que ser doado à igreja católica, então faltava isso dentro de casa, na qual, no meio desse caminho, dentro da igreja, né, ele seguindo a Bíblia evangélica, ele largou a minha mãe e foi embora. É a igreja católica ou evangélica? Desculpa, a igreja evangélica. Evangélica, Isso. beleza. E ele largou a minha mãe e foi embora, seguindo com uma outra pessoa que ele conheceu dentro da igreja, né? Porque assim foi correto. Deixando uma mulher com uma criança, aonde a minha mãe me levou para um terreiro de candomblé, onde eu cresci, dentro do terreiro de candomblé, dentro da religião, da espiritualidade. Hoje, eu paguei a faculdade da minha mãe, eu dei o carro da minha mãe. Hoje eu tenho uma vida muito próspera, hoje eu tenho casas na qual eu fiz toda a transformação da minha vida dentro da espiritualidade. E voltando a um tema do passado que você colocou, na qual era Jesus, a palavra de Deus era a única, onipresente, onipotente dentro da vida das pessoas. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Tá certo. Esse tema que você falou. Eu dentro do meu barracão, as minhas entidades já tirou várias pessoas da droga, da cadeia e levou para uma vida correta dentro do meu barracão. Eu tenho 150 filhos de santo, aonde dentro dos meus filhos eu tirei eles da droga, da bebida, da cachaça, e aonde aquela mãe que é evangélica hoje vem me agradecer, porque dentro da igreja que ela segue, ela não conseguiu estar fazendo isso. E cadê o seu Deus que não fez isso dentro da igreja? A mãe dela, a mãe daquela pessoa pedindo para Deus curar aquele filho e não conseguiu. E foi a palavra de Exu, foi a palavra do espiritual, do sagrado, que conseguiu estar fazendo essa transformação na vida desse filho. Perfeito. Cara, com todo respeito, eu vou pedir pra você repetir seu nome de novo. Tá, Exuleque. Exuleque, vamos lá. A minha afirmação foi vida próspera. Sim. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, e tem gente que é tão feio que só tem beleza. Perfeito. Quem disse isso? Jesus? Aristóteles? Platão? Não, um cantor de rap chamado Projota. Mas a questão é, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Um ateu pode ter mais dinheiro do que eu e você, e tá tudo certo. Sim. E as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Eu conheço gente, eu dou aula, sou personal trainer, num condomínio de alta renda, assim, sabe? Sim. E caras que têm bem mais dinheiro do que eu, só que o filho tá nas drogas, tá com depressão, com o casamento destruído. Então tudo que você falou é muito válido, e eu quero te dar os parabéns, e quero... eu sinto muito pelo que aconteceu com você, que eu também tive ausência de pai. Sim. Vi minha mãe apanhar na infância, tive irmãs que cresceram nesse lar disfuncional, só que eu falei de prosperidade e transformação. Então talvez seja um conceito semântico. O que é prosperidade pra você? Você falou muito de bens materiais, mas pra mim prosperidade não se resume a isso. Sim, entende? mas também uma vida boa, dormir, comer, acordar também, isso é uma prosperidade, né? Porque... Perfeito. Prazer. Transformação. Obrigado, viu? Muito top. Eu não queria me meter nesse assunto, não. Ah, mas já tá aqui, cara. Tá na chuva. Primeiro, prazer. Israel. Alessandro, vai me lá. conhece como Ale de Baru, Ale Bola. Sou conhecido como Ale de Baru, sou de religião de matriz africana desde que eu me entendo por gente. Fui convidado aqui e aqui nós estamos para bater um papo. Você falou da prosperidade da Bíblia. Eu falei que a Bíblia é o único manual pra uma vida de prosperidade e transformação genuína. Então, irmão, eu cresci na periferia de São Paulo, certo? Eu nasci na região do Capão Redondo. Eu sou do Aricanduva. Aí lá na minha região tem muito dentro das favelas, muito evangélico, muitas igrejas. Sim. Aí eu vou falar e perguntar pra você, esse livro só prospera o pastor? E aquele que tá lá dentro da favela? E aquele que tá lá passando fome? Tem pastor na favela também? Esqueci seu nome, cara. Alessandro. Ale, vamos lá, Ale. Tem muitos pastores simples que estão passando dificuldades. Eu conheço pastores que trabalham o dia todo, como servente de pedreiro, e chega à noite com todo carinho e vai pra igreja pra consolar e às vezes tira do que ele não tem pra ajudar. Existem pessoas boas no mundo. Toda religião existe pessoas más e pessoas boas. O que acontece é que tem um retrato muito dos falsos profetas e falsos mestres que a própria Bíblia fala pra ter cautela, acautelai-vos com os falsos profetas. Realmente, se você vê uma igreja onde todo mundo tá passando necessidade e o pastor tá de BMW vivendo uma vida boa, você tem que ter um discernimento pra entender que aquele cara, ele não está sendo coerente com a fé, Mas entendeu? você há de convir comigo que você é protestante. Sim. A cada dia vem se abrindo novas igrejas. Que eu acho errado. Aqui você tá vendo aqui, né, sobre essa questão, né, de ele estar falando, sempre pega pontos fundamental, né? E isso aqui a galera pega uma parte que muitos faz coisa errada na igreja e como se todos é igual. Se pegar aquele que eu coloquei tem no meu canal do missionário, fazendo o bem, outros pessoas, tem tanta coisa se for fazer o bem que a igreja está fazendo contra os mal que alguns estão fazendo. Então é em todo não existe lugar que não existe pessoas boas e pessoas ruins. Então ele pega as pessoas que são poucas, viu? Em vista do tanto de gente que faz o bem dentro da igreja mas a gente somos representados, sempre você pode fazer 1000 coisas boas, mas se você fizer uma só, você vai ser lembrado pela coisa ruim. Então é assim que a galera fala, eles pegam muita coisa ruim, principalmente os neopentecostal, que usa a palavra de Deus, engana muita gente e nós somos considerados como eles, infelizmente, né, que faz o mal
engana muita gente, eles ficam ricos e a igreja fica pobre. E o próprio Jesus falou que isso ia acontecer. Eu sou contra, o cara fala assim, eu sou pastor, ele vai lá, abre o CNPJ dele, coloca aí, Jesus Cristo é o caminho, e abre uma igreja. Isso é muito errado. Aí vocês vêm falar de nós, é rapidinho, vocês vêm falar de nós, de religião de matriz africana, um povo escravizado, um povo trazido para o Brasil, demoniza porque tudo dentro da igreja é contra o negro. A minha religião é de negro, o meu orixá é negro, entendeu? Então brancos não podem fazer parte da sua religião? Pode sim. Mas e aí, parceiro, por que isso não acontece com o hinduísmo? Por que isso não acontece com a Sheixonoye? Por que isso não acontece com outra? Porque eles não são negros. Por que não acontece com o budismo? Para eles é cultural e nós somos demonizados. Bom, posso responder? Um dos maiores líderes do movimento protestante se chama Martin Luther King. Quando Martin Luther King ele começa a propagar o evangelho, só pra eu terminar, gente. Quando Martin Luther King ele começa a propagar o evangelho, as pessoas lá nos Estados Unidos estão tendo essa dicotomia entre brancos e negros. E Martin Luther King pega na mão de Billy Graham, você vê isso no documentário de Billy Graham branco, e Martin Luther King fala: brancos e negros são filhos de Deus. O vídeo mostra brancos e negros pedindo perdão um pro outro, se abraçando e chorando. E existe racismo em todos os lugares. Agora, o protestantismo não promove o racismo historicamente, eu provo isso. E os pentecostais e reformados nos Estados Unidos, existe mais protestantes negros do que de religiões de matriz africana. Mas eu não tô falando? Prazer, Israel. Prazer você estar de frente a Mara. Eu sou Mara de Padilha, há mais de 7 anos na Umbanda e carrego Maria Padilha do Cabaré. Médium que carrega Maria Padilha do Cabaré. Maria Padilha do Cabaré. Exatamente isso. E como nas outras pautas eu não tive a oportunidade de te dizer que um dia eu já fui uma prostituta. Um dia eu já fui uma viciada em cocaína. E passei por muita situação difícil porque eu não tinha apoio familiar. Sabe a frase, a ovelha negra da família? Eu fui essa ovelha negra. Escorraçada por todos, inclusive pela igreja. Fui criada dentro do cristianismo por uma avó, dos 4 aos 10 anos de idade. E essa avó, nesse período, ela virou evangélica. E eu também passei pela igreja evangélica. E fui muito maltratada justamente por ser uma prostituta. E eu falava, onde está Deus? Cadê o Deus do evangélico? Cadê o Deus do católico? Que não vê que eu estou sofrendo e tá tudo bem. Então, tudo que aconteceu comigo, saindo do catolicismo, saindo do protestantismo, eu fui cair dentro de um terreiro de macumba, aonde um espírito que você julga ser um espírito enganador me mostrou exatamente o porquê que eu passei por aquilo. E exatamente isso me fez evoluir e hoje ser uma feiticeira, que trabalha com feitiços positivos, ajudando mulheres a se levantar e não procurar prostituição. Gente, isso aqui é muito importante. Falando assim que o mal também, tem muita gente rica do mal, uma vida bem próspera, viu? Cheia de grana e não serve a Deus, né? Não serve a Deus. Tem uma vida, você vê muitos políticos aí fazendo mal, roubando até os aposentados. Então, numa vida muito boa, gente. E aí o que acontece? A gente tem que olhar para isso aqui e respeitar. Isso aqui é uma verdade. A pessoa que é trans, a igreja não respeita, né? A igreja não sabe lidar com isso. A pessoa que é macumbeiro, a pessoa que se prostitui todo dia. A verdade é isso que ela está falando aqui. Chega alguém, abraça, cuida, dá carinho. Mas não é todo mundo, não. Viu? Aqui ela está falando se é a igreja em total. São ministério, mas apesar que muitos não sabem lidar. Até tem o Flávio Amaral, que mexe com os trans, que ajuda muitos que querem sair dessa vida. E tem alguém que mexe com o ministério de pessoas de prostituição. Esse dia eu vi um pastor pagando, né, uma hora de uma prostituta para ele levar ela para a igreja. Pagou a hora ali, coisa. É muito difícil uma igreja, um pastor fazer isso, ou alguém cristão fazer isso. Muito difícil fazer que nem Flávio Amaral, né? Ajudar pessoas trans também, ali que estão precisando, querendo se transformar de vida. A igreja, né? Isso aqui é a realidade que ela está falando. Chega pessoas de outra religião, cuida dessas pessoas, dá carinho, dá amor. Então a gente tem que aprender. Isso aqui nós temos que aprender como igreja, que a gente não sabe lidar com isso. Não é quando acontece com a gente ou com familiares, aí talvez a gente vai aprender a cuidar. Mas a igreja em si, isso aqui que ela está falando é a grande realidade. A igreja não sabe lidar com isso, né? E tem um grande preconceito dentro da própria igreja. Fala fino, essa pessoa tem uma vida não sei o quê. Só quando a pessoa só acredita quando a pessoa, eu vejo muitos acreditam quando é bandido. Bandido transformou, aí vira pastor, vira tudo. Ele é aplaudido dentro da igreja. Mas quando uma pessoa, né, que é trans ou homossexual, sei lá, um monte de nome que eles têm, vem para a igreja, a pessoa não sabe lidar com isso. Ou então a prostituta vem para a igreja, ninguém sabe lidar com isso, né? Aplaude quando uma pessoa aceita Jesus um bandido, ou então um ateu, mas quando é pessoas assim, ó,
não sabe lidar, não sabe cuidar, não sabe respeitar, mesmo que não seja cristão, mesmo que não são cristãos, a gente tem que aprender. Isso aqui é uma coisa que, né, muito vai ter até um testemunho de outra aqui que sofre muito, né? Então a gente, infelizmente aqui ela tá certa aqui, a gente não sabe lidar em certo ponto, né? Não é todo não, que ela vai falar é que em geral não é geral não, tem muita gente boa, viu, cristão, e muita gente que estão aprendendo, por isso que naquilo que você peca muito é aonde você vai saber mais ajudar pessoas. Então a gente tem gente que não pareceu com esses erros de prostituição, não sabe ajudar uma pessoa que nem essa, igual ela sabe ajudar aqui, que é de outra religião. Então a igreja peca muito nisso aqui, infelizmente, né? Bora ver se a gente consegue aprender alguma coisa aqui, viu? Prostituição, que não é algo pejorativo, é um trabalho comum como o seu. E essas mulheres, hoje, elas são guiadas por mim e pela minha espiritualidade, que não é pejorativo uma padilha do cabaré, porque ela não é profana. Ela é uma pombagira que ensina e que auxilia o ser humano a evoluir e ter a tal salvação também em uma próxima encarnação. Perfeito. Terminou, Mara? Não, eu não terminei não. Falta uma coisa referente a justamente à pauta desse momento, que é a prosperidade. Eu um dia fui uma criança que, para me alimentar, às 3 horas da tarde, eu comia farinha com açúcar. No café da manhã eu comia pipoca, porque a minha avó plantava o milho. E depois que eu caí dentro da macumba, hoje eu tenho 4 empresas, um carro importado, um carro de trabalho, casa de aluguel e vários outros empreendimentos. Eu sou empresária de 4 empresas. Todas elas em ramos maravilhosos, estou pronta a abrir outra empresa. E eu te digo, a minha prosperidade ela não é só financeira, porque cada magia e cada feitiço que eu atuo dentro da minha espiritualidade com a minha pombagira do cabaré, vem os feedbacks positivos de mulheres que eu tirei da depressão, de mulher que não tinha uma casa e hoje tem. Pode ser 30? É por isso que eu falo, às vezes, como monólogo, né? Eu entendi ela. Né? Vamos lá. Bom, Mara, rapidamente, que o tempo é curto. Primeiro, eu sinto muito pela sua vida. Eu passei por uma vida difícil também. Dentro da igreja evangélica, existem várias mulheres que também saíram da prostituição, assim como eu acredito que na sua religião também existe. Prosperidade, você falou de empresas e tudo. Existem pessoas que nem Deus acredita e também têm empresas. Foi a frase que eu falei do Projota. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O dinheiro não significa prosperidade. Pode fazer parte? Faz. Só que tem pessoas que são guiadas pelo dinheiro. Pra falar a verdade, tem na ilha de Marajó mães que vendem as suas filhas de 8, 7 anos por conta do dinheiro. E a maldade existe no mundo. Então, primeiro, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, sinto muito pelas falsas igrejas que fizeram isso com você, entendeu? O testemunho que você deu, mas não podemos generalizar, entendeu? Então, eu sinto muito pelo que aconteceu, e dentro do tema prosperidade, requer muitas questões, não tem mais tempo pra gente conversar, mas eu entendi o seu desabafo, creio que foi importante você falar, e, cara, de verdade, eis-me aqui pra poder conversar com você no que você precisar, e eu sinto muito pelos falsos evangélicos, mas eu não sou dono deles, infelizmente, eu não tenho poder para impedir isso, mas um dia todo olho verá, toda língua confessará, e essas pessoas que te maltrataram em nome de Jesus, usando o nome de Jesus de maneira imprópria, elas vão pagar pelo que elas fizeram. Irão pagar, mas vai ser pela mão do meu Exu e da minha pombagira, porque é a minha crença. Prazer, viu, Mara? Vamos lá. Eu quero fazer só 2 perguntas simples dentro disso que eu vejo você. Que eu vejo você falando muito, e eu vejo aqui que você leu vários livros de filosofia, não só a Bíblia. Gosto um pouco de filosofia. Você cita alguns filósofos, então sua vida não é só baseada na igreja. Sim. Você segue o padrão de que seria prosperidade para você mediante a Bíblia? Prosperidade é o que eu tenho hoje. Uma linda esposa, uma linda filha, inteligência emocional para tratar com o autismo da minha filha como muitas pessoas não têm, e saber lidar com as situações da vida, tanto na bonança, tanto na adversidade. Tá, e por que você acha que a nossa religião ou qualquer outra não te traz esse? Então, a afirmação é que o evangelho, aliás, é a única visão de mundo. Tá. É a única visão de mundo que traz prosperidade e transformação de maneira plena. Aí você perguntou, é isso, pra mim, porque eu sou adepto do evangelho. Assim como eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não concordam 100% com você. Por isso que é um debate. Então, por isso que é um debate, é por isso que não pode a sua vontade ser única e absoluta. E nunca vai ser mesmo. Não trouxe a navalha dessa vez. Que bom, né? Eu vou fazer um desabafo também. Fica à pra vontade. gente chegar, pra você entender um pouco sobre a prosperidade. Entendi. Eu nasci num berço evangélico. Minha família é toda evangélica. Com 13 e 14 anos de idade, eu era uma criança afeminada que foi expulsa de casa por não cumprir as regras da Bíblia. Sinto muito Eu por fui isso. batizada na Igreja Universal do Reino de Deus, de Nova Iguaçu. Tentaram tirar uma pombagira de mim toda a minha vida, mas ela nunca saiu. É que não sai mesmo, é um Eu fui entendimento errado Eu deles. virei moradora de rua. A minha história é essa, pode pesquisar em qualquer matéria. Eu fui moradora de rua na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu era uma criança. Eu me vendia para poder almoçar. Eu tinha menos de 15 anos de idade. Eu pedi a Deus que me tirasse dali, porque eu só conhecia ele. E quando a igreja chegava para dar sopa para todos os moradores da Central, nós travestis éramos puladas. Então foi Maria Navalha que me deu prosperidade. Posso só falar, gente? 30 segundinhos lá? Aí, irmão, para você falar rapidinho, sem te desrespeitar, eu quero ouvir muito o que você vai me dizer. Eu acredito sim que a Bíblia pode ser um livro que traga prosperidade para sua vida. Mas eu gostaria que os evangélicos respeitassem que as minhas pombagiras, os meus guias, também me tiraram da rua e trouxeram prosperidade. E a minha prosperidade não é empresa. Eu sou mãe do Natan. Eu consegui ter uma família. A minha maior riqueza não é um carro, porque eu não tenho ele. Não é uma empresa. É ter uma casa simples para mim dormir, ter um filho que me chama de mãe e ter, sim, entidades e pessoas que me amam como eu sou.
A minha prosperidade não vem do dinheiro, vem do amor que a minha religião trouxe para mim. Eu não desrespeito a sua. E fico muito feliz que a Bíblia te trouxe uma prosperidade, não só do dinheiro, mas Maria Navalha, malandra da Lapa, me tirou da rua e me deu tudo que eu sonhava, uma família, um lar. Posso? Eu vi o corte desse que eu não vou nem falar, isso aqui é muito foda, qualquer cristão, não só cristão, qualquer um poderia escutar ele aqui, né? De uma pessoa ser expulsa de casa, de criança se prostituir para comer. Isso aqui é muito forte aqui, que ela tá falando, uma trans, né? E eu não sei se ela fala também certo de que ali quando ia ajudar alguém no meio da rua, pulava elas. Não sei se é isso. Também. Mas se fez isso é errado. Eu já vi muitas igrejas que vai ajudar a gente no meio da rua, ele não escolhe, né? Se é trans ou se é prostituta, bandidos, eles não fazem exceção disso no meio de rua. Mas você vê a história aqui, né? E falando sobre prosperidade, é essa daqui, não adianta, né? Tem um livro que eu gostaria que vocês lessem, né? Acho trabalhar só, se eu não me engano, o livro é trabalhar só 4 horas por dia. Se eu não me engano, depois se não for, depois eu vou ter que escrever aqui embaixo para vocês. Mas fala de um empresário, de um cara que ficou muito rico, e ele fala sobre uma hora que ele vai passar uma ideia, ele sai no meio da coisa, se passar pro pobre, porque tem uma hora que o cara tá lá em cima, o cara não sabe. Tem a hora que quem tá lá em cima com muita grana, talvez ele não vai saber o que é amigo, prosperidade. Tem pessoas que confiam, uma boa esposa. Será que ele vai arranjar uma boa esposa? Prosperidade, ter uma esposa, um filho, pessoas que lhe amam de verdade. Ter grana não quer questão que você vai ter prosperidade, não. Você tem uma vida boa, você vai dormir bem, pessoas que te amam, que cuidam de você. Não é questão disso. Então, é a questão dela aqui, né? Ter uma casa, de ter pessoas que amam. Bem complicado isso, né? Que a gente possa olhar isso aqui, né? Muita gente sofrida, sofreu, passa a situação, meio que não seja evangélico. A gente tem que respeitar essa situação de muita gente que está passando isso. Que eu acho que aqui tem muitas estratégias de aprender evangelismo, de a gente saber como amar as pessoas, né? É muito forte isso aqui, né? Eu vejo isso aqui muito forte, né? De pessoas muito machucadas e a vida, ela não perdoa, gente. Não perdoa e fica muito difícil. Cada vez mais você tem que acordar de manhã. Um monte de gente querendo te destruir, a falta de emprego, falta de chance. Então não é fácil você acordar todo dia e lutar, né? E essas pessoas aqui, né? Quando é uma luta, só você não tem um pai para ajudar, não tem uma mãe, não tem um amigo, gente. Então escuta essa história aqui, tem nem o que falar, é muito pesado isso aqui, meio que não seja evangélico. A gente acho que todo evangélico tem que escutar essas falas, né, nós vamos ter um monte, vamos fazer festa, vamos fazer não sei o que, não sei o que, e essas pessoas. E o amor, como conhecer cada um. Estão dispostos de conhecer essas histórias de cada um. É bem forte isso. E a igreja não está preparada. MC Trans, assim como eu falei pra Mara, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Realmente, algumas igrejas, quando a pessoa tem esse jeito mais afeminado, fica tentando expulsar demônio. A Universal que você citou, se alguém da Universal chegar na minha igreja, por exemplo, a gente não considera igreja. Tem que se batizar e a gente tem que explicar pra pessoa que ela não estava numa igreja. A Universal eu considero como uma empresa. Mas, como não tem tempo, e respeitando aqui a equipe do programa, eu quero pegar na sua mão com todo respeito e falar que eu sinto muito pelas pessoas que te abandonaram e quero falar que o que você precisar, o que eu puder te ajudar, apesar das discordâncias, eu sempre vou estar aqui presente, porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida e o primeiro mandamento é amar e eu te amo em Cristo Jesus. E eu também te amo e o que você precisar da minha pombageira, pode me chamar que ela fará. Prazer, Israel. Natália, sou Iabeni. Meu nome é Natália, tenho 41 anos, sou candomblessista, sou iniciada para Yami e o meu canal é da Confraria das Eleias. Sou uma nova iniciada para Yami. MMI. EIEBMI. Ah, tá. Eu vou ter de mudar a nomenclatura. São os nomes. Eu sou a Firma, que é o único manual que tem para prosperidade e transformação. Não é o único. O único manual completo para uma vida próspera e transformada é a Bíblia, mas não é o único manual. Vocês É o estão manual seguindo completo. esse manual para poder fazer transformação no mundo e na prosperidade de quem está dentro da família, quem está fora, quem está na comunidade, quem está no crime. O senhor consegue fazer? Então, o senhor está seguindo esse manual? Eu tento seguir o máximo possível, que eu não sou perfeito. Então, várias vezes eu quebro o manual, que é a Bíblia. Entendeu? Como eu já citei aqui, muitos evangélicos vão me criticar, mas tá tudo bem. A questão é, a transformação, entendeu? Qualquer religião pode promover transformação, mas de maneira plena, é óbvio que eu vou defender que é o evangelho, que eu cito religião de maneira pedagógica, mas eu não acredito como religião, eu acredito como lifestyle. O evangelho é um lifestyle. Jesus nunca falou de religião, tanto que Jesus era judeu.
Então muitos evangélicos falam, Jesus era evangélico. Nem existia igreja católica evangélica na época, é um anacronismo. Jesus era judeu. E Jesus foi contra o judaísmo. Jesus, ele promoveu a ideia do reino. Então Jesus falou sobre o reino e o evangelho era apenas o seu estilo de vida. É isso que eu defendo. E esse estilo de vida leva a uma vida plena e transformada e próspera, que não tem a ver só com o dinheiro, até mesmo porque o apóstolo Paulo era rico, seguiu o evangelho, ficou pobre, e Jesus também não tinha nem onde inclinar sua cabeça. Ah, ela não pode falar. Tá. Israel, agora você tocou num ponto que eu achei que é muito bacana, sobre a Gente, o vídeo é muito grande. Vou estar encerrando. Que Deus abençoe você. M7. Vamos fazer parte dessa corrente de pessoas que são transformadas. M7. Bateu 7. Tira né, aquela trava do seu olho. Muita gente está com uma corrente, né, travada. Você conhecer a verdade, conhecer, né, um advogado ele não é enganado, porque ele conhece as leis do nosso país e de cada país e conhece de outros países também. Então o mestre falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então faz parte dessa corrente. Nós vamos, é difícil, né? No meio da gente tem enganadores, fora do evangelho tem muitos enganadores, toda religião tem enganadores, em toda profissão tem enganadores, mas tem uma multidão de gente boa. Então a gente não pode se apegar nas pessoas, vamos pegar nas pessoas boas. Então vamos fazer essa corrente, esse movimento de mostrar a verdade. Seja fora, destruindo todo o mal de pessoas que falem coisas erradas, ou dentro da nossa própria, que tem muito mesmo, enganadores. O próprio mestre falou que nós, no meio de nós, ia ter, e tendo dos seus discípulos, é a prova viva que tinham lá um enganador. Então nós ficamos por aqui, que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Pega muito ensinamento aqui, muito.